nossa primeira live aqui no consultório de La Cruz Terapias. Vamos lá, vamos. Oi, que estamos. Angelita, boa noite. Boa noite, Ere. A Ere entrando também aí, tá? Estamos online no YouTube? Que a Deu pra Raquel entrar no mandou YouTube? aqui. A Raquel mandou dizendo que no YouTube ainda não começou. Mas tá. Então vai ser aqui, né? Então tá bom. Vamos começar? Vamos começar. Vamos Vamos explicar um pouquinho sobre a Isso. transição planetária e as terapias energéticas, né? A Nádia, ela tem já o conhecimento, a experiência com o assunto da transição e ela vai explicar um pouquinho o que significa a transição, né? O que é isso. Sim. Então, Vamos lá, vamos falar um pouco, então vamos começar nossa live, já para que depois vocês também possam fazer as perguntas. Nós vamos explanar primeiro um pouco sobre o que é a transição planetária, o que está acontecendo. Vamos falar também um pouco sobre as terapias holísticas e depois vocês podem fazer suas perguntas, podem mandar as perguntas, que nós vamos ir respondendo para vocês também à medida que vão chegando aqui, né, as perguntas sobre o tema, tá? Para quem não me conhece, eu sou Nádia de la Cruz. Sou chilena, vivo há 36 anos aqui no Brasil, tenho um consultório no bairro da Moca, sou contatada também por sirianos, me contatei com eles no ano de 2020, quando começou a pandemia, também entrei em contato com sirianos e também com de Andrômeda, então estamos conectados também com estes seres que nos ajudam muito com as terapias holísticas, já? E essa noite queremos falar um pouco mais sobre a transição, falar um pouco sobre este processo, para que a gente entenda aquilo que estamos vivendo nestes momentos. Há muito tempo se fala sobre uma transição dentro do planeta Terra, há muito tempo muitas pessoas já vinham falando sobre este tema, falando que íamos ter grandes cambios, né, dentro do nosso planeta Terra. Mas agora, durante o processo de 2020 para cá, podemos dizer que são os 3 últimos anos, né, dessa transição, seria o finzinho da transição planetária. Uma transição leva muitos anos, não é feita assim em 10 anos, 15 anos, não, às vezes, né, demora muito tempo, porque pensem mudar todo um sistema planetário, mudar todo um globo, né, terráqueo, todo o sistema tem que mudar para uma 5ª dimensão. Nós, neste momento, vivimos na 3ª. Nós estamos na 3ª dimensão em nosso planeta Terra. Olha, aqui nós trouxemos nosso planeta. Então, neste momento, estamos na 3ª dimensão, passando para uma 5ª. O que quer dizer isso? Todo este globo terráqueo, né, tem que mudar. Todo o que está dentro dele tem que mudar. Vai mudar em que sentido? A frequência dele. Por enquanto, vibramos em 3ª e temos que passar para a 5ª. Então, essa mudança leva muito tempo. Não é assim que a gente não vai fazer em 2 dias, 3 dias, não. Se demora tempo porque um planeta inteiro é muita coisa para mudar. A frequência de um planeta, né, demora muito para mudar. E também a frequência dos seres que vivem dentro também. Porque os animais, as plantas, todo muda. Os animais do mar, das florestas, do rio, das montanhas, todos os seres têm que mudar para uma 5ª dimensão. O que significa mudar para uma 5ª dimensão? É mudar nossa frequência vibratória. Aquilo que a gente vibra, não podemos vibrar negatividade para ir para uma 5ª dimensão. Temos que ser mais positivos, temos que pensar com pensamento mais altruísta também, ajudar nosso planeta e os seres que estão dentro dele, para que eles também mudem toda a sua frequência vibratória. É um processo difícil, sim, é um processo difícil, porque, como falei, leva muito tempo. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para outro. Então, os seres foram mudando, e à medida que nós fomos mudando nossa frequência, também foram chegando seres de outros sistemas também para nos ajudar nesta transição. Então, vieram muitos seres, né, intergalácticos, vamos chamar assim hoje, vieram de outros planetas nos ajudar, inclusive de outras galáxias, como é a galáxia de Andrômeda, que é como um vizinho nosso. Tá? Então, ele de lá também vieram muito nos ajudar, tá? Para que esta transição pudesse acontecer, porque não é um processo fácil. Además, nós somos o último planeta desta galáxia, da Via Láctea, que está passando por esse processo. Na hora que nós passemos da 3ª para a 5ª, porque nós vamos pular a 4ª. A 4ª dimensão nós não la vamos viver, la vamos pular, vamos dar um pulo quântico, vamos dizer assim, e vamos ir direto para a 5ª dimensão. O que significa isso dentro de um sistema galáctico?
porque isso não é só com a gente, vai mexer com todo o nosso sistema aqui da Via Láctea. Os outros planetas também passam, né? Se estão, por exemplo, em sexta dimensão, vão passar para a sétima. Quem está em oitava passa para a nona. Ou seja, todo mundo desta galáxia vai se beneficiar também com o processo. Não só nós que estamos aqui dentro do planeta Terra. Todo mundo que faz parte deste sistema, né, vai se beneficiar com este processo. Então, nós temos que entender que isso leva muito tempo. Tá? Muito tempo, não é assim uma coisinha, né? Vamos exemplificando, né? A terceira dimensão é o sólido, é o físico, é aquilo que eu tô tocando. Mas existe uma vibração. O planeta ele tem uma frequência em volta, que é essa camada invisível, certo? E a quinta dimensão, ela tá acima. Só que vai influenciar uma hora no físico, é o que todo mundo está sentindo, principalmente de 2020 para cá, com tudo que aconteceu. Então, a frequência da quinta dimensão, ela tá em cima, ela tá em volta, né? E ela tá adentrando mais aqui na terceira, para exemplificar. Sim. Né? Então, o que a Jackie estava explicando, na verdade, como que vamos fazer, né? Aqui, nesta transição, tem muita coisa acontecendo. Temos a pandemia, que faz parte da transição, queiram ou vocês não queiram, é um processo da transição, porque nós escolhemos, né, em vez de terremotos e tsunami e tudo aquelas coisas, nós conseguimos entender que para nós seria melhor uma pandemia, tá? Viver um processo de pandemia, em vez de viver tantas tragédias aí no planeta. Então, nós decidimos por isso. Aí agora já estamos vendo algumas, né, o sistema climático também já está mudando, o sistema do clima está mudando, todo o que é, né, muita chuva, muito calor, muito fogo, muitos terremotos. Vocês viram que agora tivemos o último terremoto de Turquia, onde se acabou muita coisa aí. Então, a Terra também está vibrando nessa quinta dimensão dela, né, para que se vaya ajustando tudo nestes momentos. E nós que estamos dentro deste planeta, claro que também temos que nos ajustar a esta nova energia, a esta nova frequência, tá? E aí é onde a gente vai entrar com a terapia holística, é onde entra todo este novo sistema, que se vocês sabem, este sistema viene sendo já desenvolvido há mais de 30 anos aqui no nosso... Aqui eu tenho mais ou menos a noção do Brasil, tá, pessoal? Porque como eu moro aqui, então eu tenho 23 anos de terapia holística. Então eu já comecei há muito tempo para trás, e isto já se falava assim nos bastidores, a gente fazia muitas reuniões, me lembro, quando a gente começou a fazer tudo isso, fazíamos muitos processos sobre apometria planetária, tá? E aí a gente podia dizer assim que nós já estávamos trabalhando nesse processo antes de 2020. Então já se falava, lembra que se falava muita coisa em 2012, que íamos ter uma grande transformação, que íamos ter vários processos. Então foi aí também que vinimos vendo várias, né, mudanças também na raça, e também a tecnologia também se desenvolveu muito, tá? Então muitas dessas coisas fomos assimilando-las de a pouco, e a gente ainda, né, não tem esse entendimento muito bem sobre as terapias holísticas, como que elas nos podem ajudar dentro desse processo, tá? Vou deixar um pouquinho a Jaqueline falar, tá? Qualquer coisa eu volto aqui de novo falando um pouco mais de transição, mas vamos deixar a Jaqueline falar um pouco sobre a terapia, a parte astrológica, que ela é a que mais vê. Ela é mestre em Reiki também, tá, pessoal? É um mestre em Reiki, então também sabe de lo que estamos falando, tá? Eu vou deixar um pouquinho falar também para que ela possa explanar nesta live. Oi, pessoal. Bom, a Nádia, terapeuta há mais de 20 anos, já veio desperta, já veio numa frequência diferente. Então eu vou me apresentar um pouquinho, eu sou a Jaqueline, eu vou fazer 26 anos amanhã. E foi na pandemia que eu despertei, que eu posso dizer que realmente houve esse despertar espiritual, com tudo que já estava acontecendo, pessoas que já tinham conhecimento, já sabia do que poderia acontecer com o planeta, o pessoal já estava trabalhando, só que eu vivia a minha vida normal, trabalhava, tenho filhos, estudava. Eu não tinha consciência de que algo maior estava acontecendo. Mas aí na pandemia, né, dentro de mim, algo dizia que não era por acaso. Não era por acaso que aquilo estava acontecendo e que eu tinha que me cuidar. Me cuidar de verdade. Então foi quando eu comecei a meditar. Muitas pessoas começaram o seu processo de se cuidar, de fazer terapia, de cuidar da alimentação, na pandemia, justamente porque ela estava em casa. Foi aquele momento que a gente não podia sair na rua, porque existia um perigo lá fora. Então tínhamos que ficar dentro de casa.
tinha que cuidar da nossa família. As pessoas começaram a fazer lives, a gente começou a compartilhar o nosso conhecimento, a gente começou a interagir com pessoas de fora. E muitas pessoas também ficaram muito ansiosas. Pessoas que já tinham problemas psíquicos sentiu esse peso do aprisionamento de ter que ficar em casa. Então começaram a vir as saídas. Faça meditação, tome florais. As terapias tiveram um boom graças a isso também. Foi o meu caso, eu comecei a meditar, comecei a me cuidar mais, eu comecei a perceber que eu tinha um sistema energético, porque no dia a dia, na correria, eu não percebia que eu tinha isso. Então, quando eu entendi que era porque o globo, a Terra, um sistema estava num processo de transição, foi quando eu falei, então eu também estou num processo de transição. Eu também tenho que sair de uma frequência e mudar para outra. Então foi um conhecimento muito novo para mim. O pessoal que me segue aqui, né, sabe que eu sou astróloga, eu sempre falo da astrologia, mas nas terapias, a terapia holística, a gente trabalha a parte energética do ser. Para um novo planeta, tem que ter um novo ser. Então eu tenho que me preocupar com todas, mas eu tenho que me preocupar comigo. Minha saúde mental, minha saúde emocional, como que é a minha frequência? Eu sou uma pessoa densa, eu sou uma pessoa raivosa, eu tenho raiva, eu tenho mágoas, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Como que é um novo mundo? É de amor? São vibrações elevadas? Então eu preciso elevar a minha vibração. E as terapias alternativas, as terapias holísticas, trabalham o nosso campo etérico, é o campo energético. Não somos médicas no físico, né? Não tratamos o físico, a gente trata o campo energético da pessoa. Então somos essência, vivendo num corpo. Muitas das nossas doenças vêm de um corpo emocional, vêm de um corpo mental, e aí nas terapias alternativas, a gente vai apresentar aqui para vocês, né, o que a gente faz aqui, toda a nossa técnica, trata isso, a nossa vibração, para que a gente se eleve, para que a gente se cure. E astrologicamente falando, 2023... ele é um ano intenso. A gente está tendo mudanças de planetões, então Plutão está entrando em Aquário, ele fala de transformações, grandes transformações a nível coletivo. Para muitas pessoas, Saturno entra em Peixes agora, dia 7 de março, então também é um planeta que a gente diz que ele é kármico, mas no signo de Peixes ele vai falar de autoconhecimento, ele vai falar de espiritualidade, ou seja, astrologicamente e espiritualmente falando, a gente está numa energia de transição, de mudança, de se elevar e de se cuidar. Observo muitas pessoas buscando as terapias para entender o que eu preciso curar em mim, né? Quais são os meus traumas, o que está impedindo, quais são as emoções que bloqueiam a minha cura. E aí nas terapias a gente consegue ir bem profundo naquela cura, a gente ajuda a pessoa, muitas pessoas têm a doença no físico e a gente consegue identificar qual corpo que está doente. Vou deixar agora a Nádia explicar um pouquinho mais como que a gente trabalha nas terapias. Okay. E a gente vai dar uns exemplos das nossas técnicas aqui. Bom, a Jaque explicou super bem, vocês viram como é? Explicou direitinho, né? Que é o que estamos vivendo nestes momentos, como que a gente está passando por uma transição planetária. Claro que nestes momentos tudo é difícil, porque tudo é um planeta inteiro, o que nós temos que entender é isso, todo está mudando. Nossos corpos físicos, o lado emocional, nossa mente, sobretudo, está mudando porque temos várias coisas, né, que tirar de nossa mente, como as crenças, como a parte dogmática, tudo que se nos colocou como uma verdade. Tudo aquilo que é verdade, não é verdade, tem que sair de nosso sistema porque não é verdade. Um mundo de terceira dimensão é um mundo mais de mentiras, é um mundo que tem algumas coisas que nos ocultam porque não necessitamos saber. Mas agora, com as novas frequências que vamos ter aqui no planeta Terra, estas frequências vão ir começando a nos transformar e nós também vamos ir começando a enxergar coisas que antigamente não veíamos, que a gente não conseguia ver, que não conseguíamos entender. Conceitos mentais, sobretudo nossa mente, né? Nossa mente é muito engenhosa para nos confundir com muita coisa, mas agora, com todo esse processo, com todas essas terapias que vamos tendo, a mesma energia Schumann, a famosa energia Schumann, o flash solar, que muitos estão esperando também aí, que chegue, né, uma grande quantidade de plasma que vai vir, né, de fora do sistema, vai vir para nosso planeta para transformar todo aquilo que ainda não foi transformado. Se nós conseguimos sozinhos, vamos dizer assim, sozinhos, transformar, digamos, este planetinha, né,
em uma coisa e nos transformar, pode ser que o grande sol central não nos mande aquela energia, porque nós conseguimos sozinhos. Mas se a gente não consegue, o grande sol central vai ter que interferir e nos mandar a grande quantidade de plasma energético que necessitamos para fazer essas mudanças mais profundas. A gente tem que entender o seguinte, pessoal, em um mundo de terceira dimensão, nós vivimos a dualidade. Então, vivimos a verdade e a mentira, o amor e o ódio, não é verdade? Vivimos o dia e a noite, o branco e o preto, vivimos várias coisas com duas verdades. Em um mundo de quinta dimensão, não. Em um mundo de quinta dimensão, vamos a viver uma vida mais livre, com a verdade de tudo, quem somos, por que me comporto de tal forma, vou entender meu próprio comportamento também, por que eu penso desse jeito, tá? Mas o importante é entender que nós estamos num processo, sim, e todo o planeta, não só os animais, não só as plantas, não, todos nós estamos inseridos dentro deste planeta e temos que viver essa experiência. É importante que la vivamos a cada momento, sim, porque todos os dias se nos dá uma oportunidade quando nos levantamos de manhã e acordamos para este mundo novamente, temos que agradecer. Agradecer que estamos aqui, que estamos vivendo um momento importantíssimo. Para a gente talvez não tenhamos consciência, porque a consciência se vai despertando de a pouco. Então, essa consciência vai entendendo de a pouco que estamos em um processo bem importante. Talvez nós como seres dentro da terceira dimensão ainda não temos essa noção de que é o que significa uma transição planetária, porque estamos inseridos dentro do planeta. Na hora que tudo isso aconteça, na hora que tudo comece, né, a mudar, as mudanças que vamos ter que ter, é aí que vamos ir entendendo também o processo de cada um de nós. Muitos já despertaram, como a Jaqueline falava, muitos já estavam despertos quando chegou 2020, porque precisávamos falar em los canais, precisávamos fazer live falando sobre extraterrestre, né? Sobre a terapia holística. As pessoas começaram a falar sobre várias coisas que começaram a ter, né, mais noção disso. E vocês veem que tem muitos canais falando, todos os dias tem gente aqui no Instagram, no YouTube, falando sobre, né, as terapias, sobre o que está acontecendo. Inclusive, nós temos nosso canal de YouTube também, e todas as quintas-feiras e sextas-feiras nós lançamos vídeos curtinhos, explicativos para vocês, de los temas que vocês mesmos pedem para nós. Então, falamos sobre terceiro olho, ataque psíquico, falamos sobre glândula pineal, sobre os chakras. As pessoas vão pedindo algumas coisas e nós vamos gravando esses vídeos, tipo uma mini aula, podemos dizer assim, para que cada um de vocês vá entendendo também qual é o processo, como é que é o processo energético também de cada um de nós, tá? Então é interessante que cada um de nós também vai entendendo que estamos dentro de um processo, tá? E um processo, não quero que vocês lo entendam como difícil. O processo é uma coisa grandiosa, tá? Não é uma coisa pequena também, como dizer assim, isto vai acontecer só no Brasil. Não vai acontecer só no Brasil. A pandemia aconteceu no planeta inteiro. A pandemia, quando começou na Europa, e nós já estávamos nos preparando aqui, não é verdade? Nós sabíamos que essa pandemia ia chegar no Brasil, que ia chegar em Latinoamérica, que todo mundo ia ser colocado para dentro de casa e que íamos viver uma nova experiência. Muita gente tem medo, dizem, da segunda onda, terceira onda, né, Jaqueline? Mas aí, o que é o que temos que entender, pessoal? Nós já estamos prontos, nós já sabíamos passar por uma pandemia, já sabíamos que lo vamos usar, como vamos usar, né? Como que é o tempo que temos em casa, tudo aquilo já entendimos de tudo isso. Então, é importante que a gente tenha essa noção. Não se assustem, não tenham medo, porque geralmente nos passa muita coisa para ter medo, tá? Para que a gente fique com esse medo, e esse medo não nos deixa evoluir, não nos deixa ascender, subir, vamos dizer, nossa frequência vibratória, porque o medo tem uma frequência de baixa vibração. O medo é uma coisa bem difícil de tratar também. As síndromes do pânico, las temos aí, né, como uma grande doença, vamos dizer assim, de nosso planeta também, e a depressão, que atinge muitas pessoas, atinge crianças, atinge pessoas idosas, adultos. Não quer dizer que só uma faixa etária vai ter depressão, não. Muita gente de vários tipos de idade está tendo depressão, até inclusive durante o período do ano 2020, nós tratamos até crianças, no fim do ano 2020, nós tratamos várias crianças aqui que entraram em processo de depressão durante a pandemia, nos primeiros meses da pandemia. Então, tuvimos que tratá-las com reiki, com florales, inclusive alguns com acupuntura, porque já tinha atingido os órgãos, tá? Então,
É um processo, sim. Nós todos estamos dentro dele, sim. Vamos trabalhar para que isso aconteça, sim, tá? Nós aqui, pelo menos no consultório, fazemos todo isso, já passando conhecimento, passando informação, tá bom? Agora vou deixar a Jaque falar um pouquinho mais, para que vocês possam também conhecer a Jaqueline aí, tá? Eu tenho a percepção, não sei se você também tem, que agora é o momento da faxina. Sim. Então, quando a gente vai fazer uma faxina, a gente tem que levantar os móveis, a gente tem que tirar aquela coisa bem densa, afastar, para poder tirar aquele preto. Não dá para fazer aquela faxina meia boca. Então, num processo de transição para uma quinta dimensão, pensa que o universo está mostrando pra gente todas as nossas sujeiras. Tudo aquilo que a gente tem que curar. E isso é desafiador, eu acho que essa é a palavra. Não é difícil, é desafiador, porque no mundo de terceira dimensão, a gente experimenta o medo, as inseguranças, a gente se sente sozinho porque a gente está separado da fonte. Quando a gente está no espiritual, a gente não tem preocupação com dinheiro, com trabalho, a gente está seguro. Aqui, na terceira principalmente, todas essas crenças que a Nádia falou, são muito enraizadas na gente. E aí vem da família, vem do pai, vem da mãe, todo mundo tem questões. Ou é no relacionamento, ou é com pai, mãe, irmãos. Sempre tem algo pra gente aprender. E aí parte dos nossos desafios estão ali. Como se o universo, a vida, estivesse falando, olha, isso que você fugiu muito tempo, que é difícil, agora você tá tendo a oportunidade de se curar. E agora você não tá sozinho. Por mais desafiador que seja, todo desafio tá ali para que você consiga. Nenhum obstáculo é grande o suficiente que a gente não vai conseguir ter. Meu primeiro, desafio foi a gravidez gemelar, com 22 anos. Aí você pensa, poxa, será que eu vou conseguir? Consigo. Vamos tratar traumas. Será que eu consigo lidar com esse trauma que tá tão assim dolorido em mim, essa ferida? Eu consigo. Então agora o universo tá dando essa chance pra gente. Com as terapias, tudo que a gente comentou, a gente tá tendo essa força a mais. A gente tá tendo essa potência, esse gás pra ir, pra olhar e falar, olha, eu não consigo sozinha. Vou conversar com uma terapeuta, vou conversar com a Nádia, vou conversar com a Jaque, eu vou falar, ó, tenho uma depressão de tantos anos, eu não aguento mais ter essa tristeza, eu não aguento mais ter essa angústia. Me ajuda. E aí é quando a gente vem, a gente escuta, a gente acolhe e ajuda, auxilia essa pessoa a se curar. A ela entender, primeiro, com a sabedoria, o que aconteceu e se curar. Tirar esses sentimentos dentro dela. Que é o que nutre a Matrix, Que é o que nutre uma terceira dimensão. O medo, o pânico, as inseguranças. E no mundo de quinta dimensão, você é livre. Você não tem preocupação, porque você sabe que você faz parte de um todo. Então, na astrologia, quando eu faço os atendimentos de mapa astral, o que eu vou puxar? Eu vou puxar tudo. Vou puxar a história da pessoa. A pessoa vem perguntando, o cliente fala, eu quero falar de profissão. Tudo bem, mas eu vou abordar como que é a sua personalidade, quais são os seus desafios, qual que é o seu lado luz e qual que é o seu lado sombra. Quais são os desafios que você tem que enfrentar? Que é a partir desses desafios que você cresce. Então, a astrologia que eu abordo é dessa maneira, para a pessoa se conhecer e falar, quer saber? Eu sou corajosa, eu vou, eu consigo, eu não tô sozinha. É importante saber que a gente não está sozinho. É importante saber que o mundo, o globo, o planeta, todo o sistema está evoluindo. Então, não estamos sozinhos. Percebam, quando a gente mais precisa de alguém, quando a gente precisa de uma palavra, vem uma mensagem, aparece um post no Instagram, um amigo fala, vamos ali conversar, te manda um vídeo. A gente tá tão conectado que a gente pensa em alguém e essa pessoa manda mensagem. Comentem aí se não acontece com vocês. Às vezes alguém fala, nossa, sonhei com você. E aí você fala, nossa, eu pensei em você na semana passada. Como mentalmente estamos mais conectados. Vejo muitas pessoas falando, sonhei com você, senti de fazer o mapa com você. Por quê? Porque estamos conectados. A gente sente a vibração, a gente está muito mais sensível, eu percebo isso, com essas pessoas que a gente sabe que vai nos ajudar. E eu ajudo através das terapias e também da astrologia, porque é uma ferramenta incrível, um conhecimento que hoje eu posso dizer que a astrologia foi uma grande bússola, um grande guia, um mapa de eu conseguir compreender todos os meus desafios e entender que é através de cada um deles que eu ascensiono, que eu tenho que eu chego na minha quinta dimensão, Então é com família, é no trabalho, é hoje falando, hoje ensinando também.
Então, a astrologia também é uma ferramenta. Hoje tem muito conhecimento, isso é bem bacana. Aqui, a transição trouxe muita informação, trouxe muito conhecimento, facilitou muito as trocas, né? Então, a pandemia foi ruim? Claro que foi. Mas hoje as lives, você contatar uma pessoa que está morando em outro estado, em outro país, temos aqui os clientes do consultório que são latino-americanos, o pessoal está nos Estados Unidos, no Equador, no Peru, então isso foi muito grandioso, isso foi muito benéfico. E que bom que, né, estamos nesse processo. Agora eu vou passar para a Nádia, que ela vai explicar um pouquinho mais. Vamos lá, vamos continuar com essa live, tá? Muito obrigado a todo mundo que nos está assistindo aí também, tá? A todo mundo que está ligado com nós nesta live maravilhosa que estamos fazendo hoje, a primeira em direto aqui do consultório, pessoal. Nunca fizemos antes isso aqui, já é a primeira vez que eu também me coloco, né, à disposição de fazer uma coisa, né? Já tinha feito, como falei, lives ao vivo no canal do Flávio Vale, tem muito de meus lives que eu fiz lá, e depois fomos para outros canais, como a Jaque estava comentando. Aí eu me projetei depois para fora. Aí eu fiz uma projeção também com todo o que eu já aprendi aqui no Brasil. Se me deu o nome de um canal de Espanha e aí foi a primeira live que fiz em espanhol, tá? E aí me fui, primeiro, né, estouramos em Europa primeiro com essa live e daí depois nos contataram um canal de Estados Unidos, de la colônia de latinos de Estados Unidos. Aí foi grandioso, aí foi uma parte assim, chegamos a 200.000 visualizações em um vídeo que fizemos e chegamos e estouramos o balão, vamos dizer assim, né? El dia 2 de... Foi o dia 2 de dezembro que lançamos aquele vídeo e aí a gente não parou mais e por isso que agora entramos com 2023, quisimos fazer lives ao vivo, vamos fazer várias coisas daqui para frente para mostrar também nosso trabalho, tá? Para que nos vayan conhecendo aí o pessoal que não nos conhece também, tá? Temos muita coisa aqui para ajudar vocês também com as terapias. Como a Jacqueline estava falando, as terapias holísticas nestes momentos são, digamos assim, a salvação, podríamos decirlo assim, de las pessoas que estão entendendo que estamos em um processo de transição. A terapia holística nos ajuda a ter esse entendimento, a ter como fazer essa transição de uma forma mais tranquila, trabalhar nossas questões íntimas. Nós trazemos muita coisa. Se a gente viveu, por exemplo, neste planeta, vamos suponer que tenhamos umas 50 vidas que já tivéssemos vivido aqui nesse planeta Terra. Então, temos muita coisa antiga, temos muita coisa de outras vidas, que essas coisas também têm que ser limpas, como a Jacqueline estava falando. Precisamos fazer uma faxina, uma limpeza energética em nossa vida, porque trazemos muita coisa, guardamos muita coisa de outras vidas, guardamos coisas de nossos ancestrais, de nossos pais, da família, da própria história, por exemplo, do bairro que nós crescimos, da cidade, do país que a gente cresce. Também temos história, porque nós fazemos parte, não é verdade, uma história, e também temos história com o planeta Terra, porque nós estamos aqui inseridos, não é verdade? Vivendo este sistema, vivendo um sistema de terceira dimensão, vivendo uma transição planetária e nos transformando, já? Então, é um processo, sim, um processo, como a Jaque falava, complicado a vezes para muitas pessoas que têm uma depressão há muito tempo, ou uma síndrome do pânico que ninguém conseguiu curar. Sim, porque está do lado energético, em algum corpo nosso, né? Que além deste corpinho físico que nós temos aqui, temos corpos energéticos que a vezes as doenças vêm de lá para cá, tá? Se plasmam de um corpo, por exemplo, mental, e vêm para o corpo físico para a gente transmutar aqui no físico todas essas energias que podemos dizer estão estagnadas aí em alguns corpos energéticos. E as terapias holísticas, eu acho que este é o grande boom. Este é o ano também espiritual, é um ano, né? Um ano 7, onde a gente vai falar muito dessas coisas espirituais. Vamos ter revelações muito grandes também do planeta, do lado religioso. Vamos ter muito conhecimento também despertando dentro da gente. Algumas pessoas ainda se estão dormindo, as famosas sementes estelares, né? Que o pessoal fala aí também muito das sementes, de los índigos, los cristales, los violetas, los arco-íris, todas essas crianças também que chegaram, e alguns já são índigos, por exemplo, os índigos já são os adultos, que chegaram, os primeiros que chegaram foram os índigos ao planeta, para preparar o planeta com a frequência, para que depois pudessem vir os outros, né? Para poder estar em um sistema melhor, porque a Terra era um planeta, é um planeta, né, denso,
tá? Onde se vive uma densidade, onde vivimos as emoções, tá? De uma forma bem, a vezes, negativa. Então, temos que entender bem isso. Tudo o que está acontecendo com a gente nestes momentos tem a ver, sim, com a transição. Tudo, pessoal. Se você está doente, se você está passando por processos mentais, emocionais, problemas de família, problemas com marido, problemas com mulher, tudo isso faz parte da transição. Tudo é um processo que está em via de quê? De mudanças. Mudanças profundas, mudanças de... Tudo vai mudar, todos os sistemas. Podem esperar. Sistemas políticos, de saúde, de educação, a parte financeira vai mudar muito também com este novo sistema, que tem que mudar, tudo tem que ser quântico. Para podermos ir para a quinta dimensão, não pode existir o dinheiro. O poder do dinheiro, a energia do dinheiro, não pode existir em uma quinta dimensão. Vamos a ter outros sistemas financeiros lá diferentes, tá? Então, para que as pessoas vayan entendendo, nos vamos ir libertando de esto de a pouco. Tudo vai ser um processo de a pouco, para que nós vamos entendendo e nos vamos acomodando também e acostumando a essas novas energias, tá? Então, tudo é entendimento. En estos momentos, eu acho que as pessoas têm que buscar isso. A pessoa que tem dúvida, a pessoa que está aí, será que isto realmente é verdade, o que estou vivendo? Será que isto é algo que me pode causar alguma coisa mais profunda? É aí onde a gente tem que correr atrás de algum terapeuta, alguma pessoa que te guie, já que tenha um belo de um trabalho também aí dentro do processo dela e que ajude a pessoa também a deslanchar tudo isso que ela está tendo e que ela ajude para que guiá-la, para que essa pessoa também siga, né, um caminho tranquilo. Então, as terapias holísticas fazem parte muito, né, desse nosso dia a dia. Podíamos dizer que é a medicina do futuro, podíamos dizer que as terapias holísticas vão ser a medicina da quinta dimensão, porque temos as famosas camas Medi-Medi, que há muita gente, eu sei que está sabendo das famosas camas Medi-Medi, nós também estamos sabendo das famosas camas Medi-Medi, mas las estamos esperando também, né, que cheguem. Dizem que essa tecnologia também já está em nosso planeta Terra, mas estão esperando também que passemos, né, por alguns processos que temos que, como a Jaque falava, a limpeza. Tá? A limpeza tem que acontecer para que todas estas novas energias se possam plasmar dentro do nosso sistema. Tá? Sabemos também que muita gente vai desencarnar, muita gente tem que partir porque não tem a frequência de uma quinta dimensão. São espíritos que vieram experimentar alguma coisa aqui e têm que partir porque eles não estão prontos, né, para viver uma quinta dimensão. Então, esses espíritos são levados para outros sistemas, também para outros sistemas galácticos, para outros planetas de terceira dimensão, onde eles vão continuar sua vida, vão continuar o processo deles também por lá. Começam uma nova vida, começa lá um novo sistema, um novo entendimento de si mesmo, das emoções, dos sentimentos que a gente vai, né, se experimentam em uma terceira dimensão. Então, é importante que todos nós entendamos isso, todo mundo entenda que temos que nos cuidar. En estos momentos lo importante es nos cuidar, cada uno se cuidar por si, saber e entender isso. Que o importante é você estar bem com você mesmo e, como a Jaque falava, buscar orientação. Eu acho que o mais importante nestes momentos é buscar gente que nos oriente, gente que nos possa ajudar, indicar uma terapia, ou alguém que nos possa indicar, mira, este processo que tu estás vivendo é um processo realmente dentro do processo da transição, então fica tranquilo, fica calmo que tudo vai dar certo, vamos nos tratar, vamos te ajudar com acupuntura, com reiki, vamos fazer nossas coisas aqui também, todo o que nós oferecemos também aqui, tá, pessoal? Então, é importante que as pessoas entendam isso nestes momentos. Que temos ajuda, sim, muita ajuda, como a Jaque falou, não estamos sozinhos, tá? En estos momentos de una transición planetaria, que una galaxia entera está ahí pasando por ese proceso, no estamos sozinhos, tenemos ayuda de nuestros hermanos de fora, tenemos ayuda de los hermanos intraterrenos también, que se fala mucho. Entonces, el proceso de la transición es un proceso grande, sí. No es una cosa só nossa, no só de Brasil, no só de Latinoamérica, es un proceso a nivel globo, tá? Então, temos que entender muito bem isso aí. Vamos deixar a Jaque agora. Nós mesmos, que agora já estamos um pouco mais à frente no processo, a gente também consegue contribuir e consegue ajudar o próximo. Então vamos falar do Reiki, né? O Reiki, eu vinha e comecei com o Reiki também, com o tratamento do Reiki,
Então, o que que é o reiki? Reiki é a energia. Eu tenho a minha energia física, como Jaqueline, a Nádia ela tem a energia dela, como a Nádia, e tem a energia cósmica. Então, o reikiano ele é um filtro, ele é um canal por qual essa energia ela vai passar por mim e eu vou conseguir emanar através da imposição de mãos. Então, quando eu me torno um reikiano, eu estou sintonizando com uma energia muito mais elevada. Então, quando eu faço terapias com reiki, quando eu tenho sessões, o reikiano, o terapeuta que está ajudando no meu processo, ele está sendo um filtro para que eu me cure. E a gente tem os 7 chakras do nosso corpo, então cada chakra, os chakras eles são ligados ao nosso psicológico. Então a gente tem chakras relacionados ao corpo emocional, ao corpo mental. Então as pessoas vêm com, vamos pensar assim, uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem muita mágoa, uma pessoa que está com um cardíaco doente. Quando a gente faz uma sessão de reiki, a gente está mandando energia cósmica, a gente está mandando energia pura. É a luz, através da nossa mão, indo direto para o coração dessa pessoa. A gente está ajudando, a gente está curando esse ser a que ele se liberte disso. É assim que a gente ajuda também numa quinta dimensão. É assim como um terapeuta, eu tô curando o outro com aquilo que eu tenho. Então eu preciso primeiro vibrar esse amor. Eu preciso me curar, eu preciso me tratar para conseguir auxiliar o próximo. A gente tem a ajuda dos seres intergalácticos, a gente tem a ajuda do invisível, a gente tem. Mas aqui encarnado, humano, eu também posso ajudar. A gente não precisa chegar num status de eu preciso ser um terapeuta para ajudar alguém, não. Uma pessoa que você escuta, uma pessoa que sente que você tá ali para ouvir, que você sente que você pode desabafar, contar uma questão, você já se cura ali. Porque a gente tem uma noção de que cura é só quando você tá num médico, numa clínica, mas não é isso. Você acolher uma pessoa, você entender que ela tá doente sem julgamento, né? Acho que principalmente é isso, sem julgar, entender que ela pode se curar também, isso é muito benéfico. Eu penso numa quinta dimensão assim, eu penso em vibrações elevadas, vibrações de amor, de empatia, de eu enxergar a humanidade no outro, de eu enxergar que o outro ele tem até os mesmos defeitos, até as sombras que eu tenho, o outro tem também, e tá tudo bem, porque é aquilo que a Nádia falou. Terceira dimensão é a dualidade. Eu tenho ainda as duas frequências. Eu tenho um lado bom, um lado ruim e tá tudo certo. Então, nós como terapeutas, né, voltando pro reiki, eu vou instruir o meu cliente, eu vou fazer ali, o meu paciente, eu vou fazer a sessão do reiki. Ele vai se sentir fisicamente melhor, porque o corpo físico ele somatiza aquilo que está no mental e no emocional, né? Como eu expliquei, a gente trabalha no campo mais sutil, no campo etérico, só que vai somatizar no físico. Então aquele bem-estar, aquela dor, aquela angústia que ele estava sentindo, aquilo ameniza e ele começa a ter clareza do porquê que eu estava sentindo aquilo. Então eu percebo muito isso nos clientes. Às vezes eles chegam, eles não sabem por que estão sentindo aquilo. A gente manda a energia de purificação, a gente manda a luz e essa pessoa consegue entender. Então, no reiki, a gente tem os símbolos, né? Vou até pegar aqui, eu tenho um, que é o famoso Chokurei, que a gente fala, ele traz a conexão cósmica aqui para a Terra. Vou mostrar aqui para o pessoal também, que esse é o primeiro símbolo do nível 1, que a gente fala. Então, é mais uma ferramenta que eu tenho. Eu vou tratar o físico da pessoa. Se ela tem dores físicas, eu vou conseguir tratar. Se ela tem questões profissionais, de trabalho, de tudo que está na matéria, eu consigo também tratar com esse símbolo aqui. Também é um símbolo de proteção. Então, não é só a cura. A gente tem as técnicas também. A gente também tem, além desse conhecimento, a gente sabe que nem todo paciente é igual. Nem tudo é na família, nem tudo é espiritual também. Às vezes é falta de vitamina, às vezes é falta da pessoa tomar água, às vezes é falta de, de alguma coisa que está no físico dela. Porque quando a gente fala de cura é muito amplo. Mas sim, a doença, ela vem de outro campo, ela vem de outro corpo. Então, se ela somatizou no seu corpo físico, a gente, como terapeuta, tem que buscar, tem que investigar. Por que que veio? Da onde vem? Se veio de outras vidas, quanto tempo você carrega isso dentro de você, né? E aí a gente tem os níveis do reiki também, muitas pessoas são reikianas aqui, tem muitos alunos, pessoal aqui que já fez tratamento comigo também, que conhece sobre o reiki. Todo mundo, qualquer pessoa pode se tornar reikiana, só que é um compromisso que você tem que ter. Primeiro, com você mesmo, né? Temos os 3 mandamentos do reiki. O primeiro é curar a si mesmo. Então você vai precisar se curar, porque quando você estiver bem, você consegue ajudar o outro. O que mais sobre o reiki? Os outros símbolos do reiki, a gente trata emocional, a gente trata o mental, o espiritual, e aí a gente... Vidas passadas. Aí a gente vai
aprofundando. A gente vai aprofundando, né? Mas o reiki é isso. E eu sempre falo, tem toda a teoria do que é o reiki, mas é quando você sente. É quando você deita ali na maca que você sente o que é o reiki, você sabe energeticamente como ele flui dentro de você. E não tem contraindicações pro reiki. Né? Todo mundo pode fazer reiki, pode até conversar sobre isso. Tem muita informação na internet também sobre o reiki, sobre os símbolos do reiki também. E aí agora a Nádia, ela vai explicar um pouquinho também da radiestesia. Sim. Eu trouxe meus pêndulos. Eu tenho aqui. Então vamos falar um pouco de radiestesia. Já que trouxe os pêndulos aqui, eu esqueci dos meus. Olha, os pêndulos, não é verdade? A maioria das pessoas já conhece aí os pêndulos, famosos pêndulos, tá? Que são de la radiestesia, os pêndulos, os famosos pêndulos aí, tá? Para que o pessoal conheça os pêndulos que nós trabalhamos aqui. A radiestesia é uma ciência, é considerada uma ciência, podemos tratar as pessoas à distância. A maioria dos gráficos que nós trabalhamos aqui, trabalhamos à distância com as pessoas. Temos as famosas mesas cósmicas, as famosas mesas quânticas que temos aqui também, que nós trabalhamos através com elas, com curas à distância. Eu vou mostrar algumas que a gente tem aqui, que trabalhamos no consultório, tá? Para que o pessoal veja aí também. Temos essa mesa, tá vendo? É uma placa. Tem gente que chama de placa, mas nós aqui no Brasil chamamos elas de mesas. Vamos colocar aí para o pessoal, tá? Para ver essas mesas, tá? Essa mesa é uma mesa radiônica, trabalha com gráficos radiônicos e eu posso fazer uma cura à distância. Tá? Posso tratar a pessoa, eu estou aqui no Brasil, la trato lá, que ela mora nos Estados Unidos, por exemplo, e la tratamos de lá. Não precisa a pessoa estar presente, o único que preciso é que ela me passe uma fotografia dela e eu la vou tratar aqui. Posso tratar a depressão dela, podemos tratar problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de trabalho, os bloqueios energéticos que ela tem dentro dela e que precisam ser tratados. Deixa eu mostrar outra aqui, porque tuvimos, né, que trazer nossas mesas aqui. Essa aqui é a famosa cura da mente. Essa aqui cura nosso mental. Pessoal, essa cura todo o nosso lado mental. Trabalho muito aqui pensamentos obsessivos, crenças arraigadas de família ou coisas dogmáticas. Trabalhamos muito obsessão, auto-obsessão também. La trabalho muito nessa mesa, porque é uma mesa que nos liberta de várias coisas, tem vários sistemas. Tá? Tratamos várias coisas em uma mesa só, não trato só esse objetivo, tratamos várias coisas com ela, tá? Aí depois temos outra que já vinha mais misturada, deixa eu pegar essa outra aqui. Temos a outra que, se vocês veem, tem gráficos, deixa eu estar ao contrário aqui. Tem gráficos também aqui de radiestesia e depois tem as mandalas, tá? Essas mandalas, tá? Trabalham também no nosso lado emocional. Trabalho aqui são gráficos anti-magia, estes gráficos são para trabalhar coisas de anti-magia, tá? E aí depois vêm as mandalas também sendo trabalhadas aqui, para que a pessoa também... Aí podemos tratar processos dentro do DNA, podemos reestruturar a pessoa se tem alguma coisa de vida passada, posso tratar um montão de coisas nessas mesas que nós temos aqui. Temos muitas, eu recebi muitas, de los seres de Andrómeda, tá? Estas mesas foram passadas por uns amigos que tínhamos de Andrómeda e eles foram passando para a gente toda uma coleção de mesas, né? Exemplifica como que você faz com o pêndulo, para o pessoal ver. Aí a Jackie quer que pegue, mostra como que tá? Por exemplo, a fotografia da pessoa vai estar aqui, vamos mostrar aqui a fotografia, e aí eu vou fazer o movimento com o pêndulo em cima da mesa, tá? Tratando a pessoa, cada gráfico dele trabalha uma coisa específica. Então, aí cada vez que a pessoa vai passando por um gráfico, nós vamos fazendo uma cura diferente. Então, posso tratar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tratamentos diferentes tem essa mesa. Posso tratar 11 coisas diferentes. Então, numa mesa, quando nós fazemos um trabalho completo. Posso tratar a parte sexual, posso tratar a parte emocional, podemos tratar depressão, podemos tratar a autoestima, medos internos, tudo o que vocês precisarem nestas mesas, também. E nós fazemos o movimento com os pêndulos e aí nós vamos tratando a pessoa, tá? Então, todas essas mesas que nós trabalhamos aqui, que mostramos essas aqui para vocês, se trabalham com pêndulos, tá? Trabalhamos com os pêndulos e aí vamos falando para as pessoas que é o que deu nessa mesa o resultado, tá? Então, com essas mesas que eu trabalho o pessoal de fora, não sei aí se tem alguém
que é de fora, que está trabalhando tem com a gente. astrológica também, né? Isso, temos os gráficos aqui, tá vendo? Muita gente deve conhecer esse gráfico aí que está com a gente, não é verdade? Porque é o gráfico das 12 casas astrológicas, que nós pesquisamos também para saber qual é a emoção, qual é o sentimento que você tem, por exemplo, na casa da família, na casa de la casa do trabalho, isso, né? Aqui, na e aí 8. isso, vamos trabalhando esse gráfico com as pessoas também, temos vários sistemas, tá? Para trabalhar as pessoas aqui. O conhecimento que nós temos é vasto, porque eu trabalho há muito tempo, trabalho com apometria, sou acupunturista também, tá? Trabalho com as agulhas, trouxe umas agulhas aqui para ver, tá? Trabalhamos com as agulhas, mostra aí já que aí no teu, trabalhamos com as agulhas também, tá? Esta é uma agulha japonesa, que é mais pequenininha, mais curtinha, tá? Para que não cause tanta dor. Na hora que, por exemplo, temos algumas articulações inflamadas, estas agulhas são menores, então causam menos dor que aquelas grandonas que algum do pessoal usa. Eu trabalho com essa. Tá? Podemos usar a terapia que muita gente conhece, não é verdade? El aurículo, colocar a sementinha nas orelhas, não é verdade? Também é uma forma de a gente trabalhar a pessoa. Tá? Podemos trabalhar a depressão, por as crianças fascinadas com esse sistema aí, que criança adora, né, levar daqui do consultório as sementinhas, né? Hoje em dia não trabalhamos muito com semente, se trabalha com os stipper, tá? Que são umas cápsulas que são a base de silício. Tá? Então, quando dizem que estamos com falta de silício no corpo, estas cápsulas nos ajudam, eu trabalho mais com elas, inclusive las coloco no corpo e também, né, no aurículo, tá? Então, os cristais também nos ajudam muito, eu trouxe aqui um quartzo rosa, já que trouxe alguma coisa aí. Eu trouxe as essências também, né? Os inciensos, cristais também nos vão ajudar, tá? Que também mudam a nossa frequência, Sim. Tem os florais que a gente... Né? Deixa que ela vai mostrar aí os florais pra gente. Os florais com são as essências de bar. Esse aqui é o meu, que eu fiz Esse aqui hoje. é o meu, tá, pessoal? Né? Então, como que funciona? A gente dá aquela chacoalhadinha, certo? Ele tem 7 essências. Então, eu vou tratar inseguranças. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar, vou formular e ele vai vir na forma de conta-gotas. Vou tomar 4 gotinhas sublingual, 4 vezes ao dia. E ele também vai ajudar na parte energética, vibracional. A medicina nos ajuda muito, o floral nos dá uma ajuda super legal aqui com os tratamentos que as pessoas, inclusive, eu recomendo também para as pessoas que estão fora do Brasil, le passo o nome do floral e a pessoa lo compra lá, por exemplo, no país dela, e ela toma do mesmo jeito. Então não tem isso de dizer, mas eu moro longe. Não tem nada disso. Sabe, nós compramos, as pessoas nos deram dicas de que a Amazon vende muito. Ah, então as pessoas compram muito pela Amazon, depois eu só ensino a misturar as essências e as pessoas tomam normal, como se fosse um vidrinho desse feito aqui. Então não tem como dizer para a pessoa, olha, estou morando moro fora do Brasil e não tenho, não, tem em outros países, o floral também é conhecido, tá? Tem também terapeutas, tá? Que são bem conhecidas fora e é importante que a gente entenda tudo isso que estamos vivendo neste momento. Lo outro que podemos usar, óleos essenciais, também podemos usar os famosos óleos essenciais, tá? Para também nos tratar. Temos aqui o alecrim, que trata muito nosso mental, quando lo colocamos na testa, não é verdade? Este floral, este óleo essencial nos ajuda a relaxa muito nosso mental, tá? Temos também aqui os vidrinhos, por exemplo, esse aqui é a alfazema, que la podemos colocar também dentro de nosso quarto, por exemplo, para dormir de noite, podemos colocar, né, espirrar nas cortinas, na roupa de cama, tá? Para que a pessoa durma tranquilo, para as crianças também, quando são muito inquietas, também podemos ajudá-las com este aqui. A gente podemos fazer também, né, as meditações como Japamala, né? Então, às vezes a mente está muito ansiosa, então a gente pega ali o Japamala. A gente pode fazer o Ho'oponopono também, que é uma técnica de perdão havaiana. Então, eu tô me sentindo mal com alguém da minha família, então eu vou falar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, também são ferramentas que nos ajudam a mudar a nossa frequência energética. Né? O Japamala aqui, lindo. Podemos fazer os mantras, né? Podemos escutar mantras tibetanos, escutar mantras. Né? Escutar muito mantra. Aqui no consultório,
quando as pessoas vêm, a gente usa muito mantras para que a pessoa tenha um equilíbrio, para que a pessoa tenha um equilíbrio melhor, não é? A gente coloca os mantras também para que a pessoa fique toda equilibrada, por enquanto que nós estamos aplicando uma sessão de acupuntura ou uma sessão de Reiki, também a gente faz isso com as pessoas, tá? Então é importante que as pessoas vayam entendendo que tudo o que nós usamos aqui sirve para este processo que estamos vivendo, inclusive sirve para tudo. Tá? Nós tratamos tudo aqui, eu trato câncer, tratamos HIV, tratamos todas, eu tenho tratado durante estes 20 e poucos anos, né, que estou de terapias, he tratado todo tipo de doenças, tá? O câncer dá uma vela, digamos assim, ele não evolui para outros órgãos, não faz, né, metástases em outros órgãos, então ele fica parado até o estágio que ele chegou. Se estava em um estágio, vamos suponer B, porque o câncer tem o seu estágio, estava em um estágio B, quando chegou aqui, vai ficar nesse estágio, não vai avançar para frente. Então, temos muito isso também com o Reiki. O Reiki é muito bom para pessoas que tenham esse problema aí também de saúde, tá? Que estão vivendo de um câncer e que têm que passar por la quimioterapia. Muita gente se trata com a gente depois que ela faz a quimioterapia. Vienen aqui no consultório para nos dar uma sessão de Reiki para que restaurar o corpo físico, porque vocês sabem muito bem que a quimioterapia vai queimar as células, vai queimar nossos órgãos, vai queimar a linha onde a gente tem o câncer. Então, quando a gente vai dar a sessão de Reiki, isto melhora, o sistema da pessoa melhora, todo o sistema dela vai melhorar em torno da terapia, em torno do Reiki que nós estamos aplicando, ok? Vamos lá. Vamos abrir para perguntas? Isso, vamos pessoal. Quem quiser fazer aí algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode fazer aí, que a gente vai responder para vocês aí que estão ligados com a gente. Façam suas perguntas para que nós podamos também responder. Interajam um pouco aí com nós também. Vai curtindo nossa live, vai passando aí para o pessoal que queira saber sobre terapia holística, sobre um pouco de transição, que é o que a pessoa pensa, vocês também aí que estão assistindo a nossa live. Tá? Podem mandar perguntas, quem está online aqui, agora a gente vai responder, e como o pessoal estava comentando. Isso, vai deixando aí suas perguntas que nós vamos respondendo, tá? Não importa que sejam de fora, tá, pessoal? Quem entrou aí, quem é de fora do Brasil, eu respondo em espanhol. Tá? Não tenham essa preocupação que vamos responder em português. Vou responder em espanhol para quem queira. Olha que interessante, tem um perfil aqui que se chama Pedal da Liberdade. Quando eu estava falando do Reiki, ele disse que um dia desses ele sonhou com símbolos. Ele estava sonolento e sonhou com símbolos. Então fica aí o convite para você vir aqui no consultório. Isso. A gente está localizado na Moca. Às vezes foi um chamado, né? Como eu comentei, estamos todos conectados. Então, não sei se você já fez o Reiki, fala aqui pra mim se você já fez. Olha aqui, a Tati está falando o seguinte, a Tatiane Sanchiro, falando assim, cheguei para a mestra quase morta, sem sangue no corpo, e o Reiki aplicado pela mestra me curou. Realmente, o caso da Tatiane, gente, era um caso bem crítico aqui, quando ela chegou, ela estava muito magra, muito debilitada, e fomos aplicando-lhe o Reiki. Durante uns 3 meses estivemos com ela, até que ela se recuperou dessa perda de sangue que ela tinha muito grande no corpo dela, tá? E aí ela foi se tratando com a gente, realmente aí, a Tati nos está comentando aqui, dentro do sistema, tá? Foi uma cura fantástica nela com Reiki. Com florales, porque dávamos florales também para ela tomar, tá? Então fomos curando várias coisas nela, até que ela conseguiu sair desse sistema de anemia. Era uma anemia, me parece, né? Tati, comenta aí que era o que tu tinha para o pessoal saber, tá? Que é o que tu tinhas aí, para nós saber aqui, o pessoal também, tá? Entender que doença tu tinhas aí, para que a Mandem gente... perguntas, pessoal. Quem mandou mensagem antes não deu para ler, porque estávamos conversando, mas pode mandar de novo, que a gente responde agora sobre terapia, sobre transição, quem queira saber sobre a transição, sobre sonhos. Isso, quem queira saber alguma sobre coisa naves. mais. Conta aí para nós que é o que vocês querem saber. Eu sei que vocês devem ter muita dúvida. As pessoas aí, a vezes, não importa que a pergunta seja assim, não vai ter nexo. Se vocês querem perguntar de outra coisa, pergunta. Aproveita que nós estamos aqui e querem perguntar de outra coisa, podem perguntar sobre contato, sobre como que a gente se contacta com os seres extraterrestres, né? Ela está falando aqui, gente, que era uma anemia profunda e que estava fazendo transfusão de sangue e não adiantava de nada, tá? Ela tinha uma anemia profunda
e fazia até transfusão e não adiantava, mas aí veio aqui para se tratar com a gente, a Tati está falando aqui no meu Instagram, tá? E aí ela se tratou com a gente, realmente foi um caso bem especial que tivemos com a Tati. Agradecemos então o depoimento da Tati aí, muito obrigada Tati por nos comentar aí tu também o que fez aqui com a gente, tá? Pessoal, quem queira perguntar, perguntem coisas diferentes, não tem problema. Se querem perguntar sobre extraterrestre, estamos aqui para responder perguntas já. Quem está de fora, teníamos alguém aqui no meu Instagram que era de Paraguai, se ela está todavia aí conectada, por favor, que ela fale alguma coisa, se ela quer, né, nos comentar também. A Tati comentando aqui novamente, diz, mas realmente o Reiki foi realmente a luz no fim do túnel. Então, a Tati realmente, gente, foi um caso bem especial que tivemos aqui, ela está comentando aqui no meu Instagram. Agradecemos novamente a Tati por seu depoimento aí, tá? Para quem queira perguntar. Tem uma pergunta, o Pedal da Liberdade perguntou assim, que se conversar com os parentes já falecidos faz mal. Não, conversar com os parentes falecidos não faz mal, porque a gente tem que ter o seguinte entendimento. Se nós pertenecemos ao todo, que o todo seria nossos planetas, nossa galáxia, o todo, pensando em todo, não quer dizer, não, você está conversando com uma parte sua, uma parte que te pertenece também. Por exemplo, nossa mãe. A mãe nossa faleceu, por exemplo, e nós conversamos com ela. Minha mãe faleceu em 2022, em abril de 2022, de aí para cá eu la vi, já falei com ela 3 vezes, depois faleceu minha sogra, la vi junta depois, e agora há pouco, em janeiro, faleceu o tataravô de minha neta, o vô de meu marido, e também já lo vi junto com elas. Então, o que quer dizer isso? Pertenecemos a um todo, a energia pertence ao todo, a energia não morre assim. Nós viramos purpurina, como dizem alguns, né? Viramos purpurina e vamos para outro sistema, mas não conseguimos conectar. Aí então, você me diz, como que você está conversando, se você está tendo insights, se você está tendo sonho. Eu tive uma experiência recente, né? Sobre um avô meu, desencarnado, que ele faleceu antes de eu nascer, eu nunca o conheci, pelo menos não como Jaqueline, e eu sonhei com ele apareceu pra mim, o sonho foi bem específico, então assim, tive contato com o antepassado meu? Tive, ainda não consegui juntar todas as peças, mas é isso que a Nádia comentou, né, estamos todos conectados, os antepassados fazem parte de mim, tá no meu DNA, né, então não faz mal conversar com o falecido, a gente só tem que entender o que você está conversando, né? A gente tem que entender qual que é a intenção. Se ele veio em sonho, você recebeu uma mensagem, né? Às vezes uma informação, uma data, né? Uma data que não aconteceu ainda. Então, tudo isso influencia. Mas não existe faz mal ou faz bem. Tudo depende. Sim. Aqui tudo tem uma pergunta em espanhol. Eu vou ler em espanhol, porque el reiki para que nos sirve e los otros reiki en que nos ayuda. Bom, o Reiki é uma energia, tá? Como a Jaque lo estava colocando anterior, é uma energia e essa energia é canalizada, nós temos que canalizar essa energia. Quem é reikiano recebe os símbolos, tá? O Reiki que nós trabalhamos, o Reiki tradicional, o Reiki de Mikao Usui, que tem 4 níveis de Reiki. Então, a pessoa tem que se iniciar nesses 4 níveis para poder canalizar esta energia e depois doá-la, tá? A gente la dona a través de las manos. A través del cuerpo, nosotros vamos colocando las manos en el cuerpo de la persona y le vamos donando esta energía, que es la energía del universo. El Reiki es la energía cósmica. Entonces, cuando uno abre los canales del Reiki, que son los chakras, nosotros vamos a recibir esta energía y la vamos a donar a través de las manos. Llega a través de nuestro cardíaco y después nosotros la donamos aquí para las personas. Y ahí hacemos sanaciones, hacemos curas, ¿ya? De todas las enfermedades. Lo importante es que ustedes entiendan lo siguiente, personal. El Reiki tiene que ser presencial, la persona tiene que estar presente, porque ustedes le damos la dosis, vamos a decir así, al tiro, en el momento. Entonces, si tiene un órgano, por ejemplo, tiene el cáncer en el hígado, si yo coloco las manos en el hígado de la persona y le comienzo a mandar los símbolos y voy haciendo el tratamiento, el cáncer va a ir retrocediendo, porque yo le estoy mandando la corrección. La enfermedad es el lado oscuro, vamos a decirlo así, de lo que vivimos. Y el Reiki sería la luz. Entonces, cuando le mando el Reiki a esta oscuridad, ella va a reagir de alguna forma. Voy a tener un proceso de cura ahí.
Puede ser cualquier tipo de enfermedad, puede ser cualquier tipo de enfermedad que usted tenga que nosotros con el Reiki conseguimos tratar. Pero estas curas tienen que ser presenciales, la persona tiene que estar con nosotros, porque también existe la cirugía Reiki también. Podemos hacer una cirugía, por ejemplo, para tirar del campo energético de la persona esta energía que le está causando el cáncer, por ejemplo. Entonces los maestros de Reiki hacen este proceso. El nivel 1, 2 y 3 no hace este proceso de cirugía. Ahora el maestro hace la cirugía en la persona. ¿Ya? Entonces muchos la conocen ahí sí como uma energia de cura. Já? Espero ter respondido aí. Como uma cirurgia, a gente tem que estar presente, a gente se prepara, né? Eu também sou mestre em Reiki, então tem todo um preparo para isso. Sim. A Jéssica nos está agradecendo aqui. Dice la información muy útil, estoy aprendiendo mucho, gracias, gracias. Gracias a ti, Jéssica, por estar ahí con nosotros conectada. Vamos aquí, Dionisia dice, siento que mi intuición no está fluyendo como antes. A veces o miedo toma conta. Dionis, sí, a veces nosotros, antes de la pandemia, por ejemplo, muchas personas vivían con la intuición más viva, vamos a decirlo así. Era más vívida porque vivíamos procesos de tercera dimensión. Con el cambio que tuvimos de energía, con el cambio que estamos teniendo, mucha gente se le cerró el tercer ojo también. Ya se le cerró, digamos así, el tercer ojo, el tercer olho, ¿tá? ¿Por qué? Porque las nuevas energías son nuevas energías y para eso nos tenemos que tener nuevos entendimientos. ¿Tá? Tenemos que buscar nuevos conocimientos, buscar más información para que este tercer olho también funcione. A medida que vamos entrando en la transición, esto también va a ir pasando. Você, Diony, tem que deixar un poco medo de lado, no sentir medo, tá? De lo que você también está sintiendo en estos momentos, cuáles son las emociones que você está viviendo. Yo sé que teu marido también murió un tiempo atrás. Tal vez eso también te causó algún desequilibrio energético también en ti, tá? Entonces você tem que se cuidar. Tentar siempre, né, pensar positivo y las personas, como estábamos hablando, las personas que mueren, no mueren, solo se transforman, ellas van para otro sistema, van para una energía mejor, tá? Saen de la tercera dimensión, como siempre falo, né? Eles saem de este mundo de tercera dimensión para ir a vivir en otro sistema. Entonces es importante que a gente también entienda como que es la muerte del cuerpo físico. Tá? O moço que falou do pai dele, ele comentou, né? Porque um amigo disse para ele não usar o perfume do pai e nem conversar com ele, mas isso é uma crença. Às vezes é a crença do seu amigo dizendo que isso faz mal, mas é o seu pai. Não. Qual que era a relação que você tinha com seu pai enquanto ele estava encarnado? Né? Qual que é a sensação que você tem quando você usa o perfume dele? Te dá uma sensação de conforto? Pô, eu tô usando o perfume do meu pai, então tenho uma boa lembrança dele. Então, às vezes é a crença do seu amigo, né? Às vezes ele tem uma crença de que não deve falar com os falecidos. A Caiane perguntou aqui, quanto tempo dura uma sessão de Reiki e de quanto em quanto tempo é indicada? Bom, para o tratamento do Reiki, a sessão dura em torno de 50 a 1 hora. O mínimo das sessões são 12. O mínimo 3 meses. E por que é o mínimo? Porque não tem como você fazer uma cura profunda em um mês, em uma sessão. É uma vida toda que vai ser trabalhada. Então, em todos os tratamentos, a gente pede o mínimo 3 meses, mas a cura, ela nunca termina. Então, eu comecei como uma paciente, me tornei reikiana e agora eu sou terapeuta. E isso foi de 2021 pra cá. Então, o mínimo é 3 meses. São 12 sessões semanais, né? De mais ou menos 1 hora. A gente associa também com os florais, com o conhecimento, com a radiestesia, né? A gente mede. Quando o cliente vem, a gente pega ali, a gente mede chakra por chakra, a gente vê a frequência desse chakra, qual cor que ele tá, né? Como nessa imagem, cada um ele tem uma cor, então quando ele tá invertido, quando ele tá anti-horário, ele muda de cor, então a gente também tenta compreender o que tá passando no psicológico do paciente, né? Quais são as questões dele. Tem mais pergunta aí? Eu acho que você respondeu. Ele perguntou como preparar-nos para os câmbios planetários, mas você respondeu isso. Sim. Certo? Sim. Tem que se tratar, né, gente? Tem que se preparar emocionalmente para estar bem também, né? Para entender todo o processo que estamos vivendo. Então, sempre procurem ajuda. O que eu sempre falo em todos os vídeos ou nas lives que a gente faz, que as pessoas busquem ajuda,
de terapeutas. Tem terapeutas fantásticos aqui. Em Brasil temos muitos terapeutas que aplicam bastante terapias holísticas fantásticas, tá? Nosso forte aqui no consultório são a terapia através da radiestesia. Meu forte, a Nádia, trabalha muito com radiestesia, à distância, como falei no começo. Então, para mim é mais fácil, tá? Trabalhar com as pessoas à distância. Mas aqui no consultório, sim, eu também atendo, tá? A os clientes com reiki, com acupuntura. Tenho meus clientes aí, já que se atendem com a gente todo dia ou toda semana, tá? A Jussara está falando, adorei a live, faça muitas outras, gratidão a ti, Jussara. Sim, vamos começar a fazer lives ao vivo com vários temas diferentes, tá? Para que, e vocês também coloquem aí, depois nos comentários, vamos deixar esta live, vai ficar gravada no meu canal, do lado do YouTube, vai estar gravada lá. Então, vocês deixem seus comentários lá e deixem pra gente quais são os temas que vocês querem que a gente desenvolva, tá? Para uma live, para que vocês estejam ao vivo também aí, tá? Para que a gente possa responder coisas ao vivo. Perguntem aí, pessoal. Aproveitem de perguntar. Nós estamos aqui à disposição de vocês aqui para que perguntem. Façam mais perguntas. Isso, aproveitem que estamos aqui, tá? Façam perguntas. Essa live ficará salva aqui também no A Raquel está falando, sim, bora de lives. Sim, Raca, vamos fazer mais live. Vamos esperar o resultado dessa aqui primeiro, vamos ver como que o pessoal nos digam que vocês também as informações. O que o pessoal quer também ouvir, né? Então, vamos continuar falando então um pouco mais sobre todo este processo da transição planetária, como eu estava falando. Vai ter mudanças em todas as áreas, a educação. As crianças que temos neste momento, vamos falar um pouco de crianças aí que têm filhos ou que têm sobrinhos, tá? Para que vayan entendendo também que tipo de seres vocês têm aí, tá? Estas crianças que temos agora, elas vêm a mudar o sistema de educação. Eles não gostam mais dessa educação que eles estão dando, que tem que fazer a lição, ficar horas e horas na escola, né? Eles adoraram quando ficaram na pandemia através dos computadores. As crianças se deram muito bem, né? Tomando as aulas, fazendo os exercícios, tá? Tuvimos que ajudá-los, claro que tuvimos que ajudá-los porque estavam começando nisso. Mas na hora que eles já pegaram a onda, eles foram sozinhos depois, tá? E nós temos crianças também, nestes momentos, chegando que não comem carne. São crianças que vêm preparadas para ser vegetarianas, veganas. E as mamães aí presentes também insistem em dar estas coisas para as crianças. E essas crianças, o sistema deles não aceitam. Temos muito que não tomam leite, então também temos que entender essas crianças que não tomam leite, as crianças que não comem carne, as mamães também têm que começar a entender que são os novos seres de quinta dimensão, tá? Esses são seres de quinta dimensão, inclusive eles vêm de outras dimensões mais elevadas que as nossas e por isso que eles já vêm preparados, mas eles já vêm para fazer esta mudança mais profunda, tá? Dentro do sistema de terceira dimensão, para que nós vamos logo para essa quinta tão esperada, tá? Então temos que entender tudo isso. As crianças, né, são fantásticas. Eu falo sempre para todo mundo, prestem atenção como se eles entendem também sobre internet, como que eles desenvolvem projetos, né, e gravam vídeo. Eu me tiro o chapéu, pessoal. Eu tenho uma neta de 12 anos que ela é fantástica. Quando meu telefone trava, quem, né, cuida dele é ela. Eles gravam vídeo, eles fazem coisas, têm TikTok, têm um monte de coisas que a gente não consegue levar. Mas eles conseguem, tá? Levar todo este tipo de sistema porque eles entendem disso. Muita gente nos pergunta, né, Jaqueline, se podemos deixar as crianças, né, mexer na internet. Tem que tomar cuidado. Vocês como pai têm que estar pendente de que é o que nossos filhos estão assistindo, quais são os vídeos que eles assistem, quais são as páginas que, né, acessam, porque aí nós vamos saber que é o que eles estão vendo, né, através da internet. E vocês sabem que hoje em dia todos eles têm celulares, todos têm, né, sua internet, suas coisas particulares. Não tem como tirar a tecnologia. Eles já vieram, eles escolheram vir nessa era. Então não tem como você tirar. O que você tem que fazer é policiar, né? Tomar um cuidado, porque até nós podemos ser influenciados com as coisas que vemos aqui no Instagram, que vemos no TikTok. Então, eu falo, assim, os meus são dois, são gêmeos, vieram em 2019 e começou já na gestação. As crianças são prematuras. Eles não estão mais nem esperando dar 9 meses. Pelo menos a gente teve aqui também no consultório, né, pessoas que já estavam ali com as sementinhas e aí menos de 40 semanas, que é o normal, 39 por aí, a gente já estava pronto.
vem prematuro mesmo, mas já vem muito inteligente, presta atenção em tudo, se desenvolve muito. Os meus são gêmeos, então são as minhas duas partes de mim. E um deles, né, o Bernardo, ele come muitas frutas. Muitas frutas. Ele não quer, às vezes, comer comida, arroz e feijão. Ele quer comer fruta. Todo tipo de fruta. Eu faço salada de fruta, ele adora. Por quê? Porque o sistema dele pede isso. E eu já entendi. Pede muita água, muito suco, não gosta muito de pão. E o outro, né, o outro gêmeo ali, gosta de comida. Gosta de comida, gosta de comer, se alimenta super bem, eles dormem muito bem. Então, observar também o sono da criança. Às vezes a criança ela precisa de mais de 8, 10 horas. Tem criança que não dorme e tá tudo bem. E tem criança que realmente não aceita o leite, passa muito mal com o leite, porque o leite ele não é puro, né? Tem toda uma fermentação, tem todo ali um produto químico. Sim. Então, você começa a observar também elas rejeitando alguns alimentos, né? Então, a gente como mãe, como pai, tem que entender que eles são diferentes, o sistema deles são diferentes. Aqui temos alguma pergunta. A Dani Chave diz: meu filho fez 15 anos, já se autoaplica Reiki desde os 14, recebi informação que é arcturiano. Ai, que legal! Que bom que você sabe até a raça que teu filho tem. Então, é um arcturiano que já vem todo dedicado, não é verdade, ao Reiki, e se trata, tá? Importantíssimo, muito bom que ele faça isso desde já. Imagine se nós aprendêssemos isso na infância, que nós aprendêssemos isso quando tínhamos na escola, que nos ensinem o Reiki, por exemplo, não teríamos doenças, não teríamos neste momento todas essas doenças que temos no planeta e todos os remédios que a gente toma, né? Para poder, né, amenizar, digamos assim, as doenças no físico, tá? Por isso que é importante que, olha, a Dani já tem um filho aí, verdade? Que se aplica Reiki. Olha, particularmente eu ainda não abri para crianças. Muita gente me pede, porque o Reiki é uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que entender, a criança tem que ter uma maturidade emocional, porque o Reiki vai pedindo que a criança também se autoaplique. Então, às vezes, a criança ainda não está pronta. Então, eu ainda não iniciei, nem sequer a minha neta, que tem 12 anos, que foi criada dentro da terapia do Reiki, que minha filha, né, também, mas nunca la iniciei, nunca quis iniciá-la, porque é uma responsabilidade. Imaginem, para nós que somos adultos, ser mestre em Reiki é uma responsabilidade muito grande com o planeta Terra. O mestre tem que trabalhar em torno do planeta Terra, o mestre tem que ajudar seu planeta a evoluir. Então, para uma criança, vamos supor que comecemos aos 7, 8 anos, é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu prefiro assim, que a criança tenha um pouco mais de idade. Eu acho que, como a Dani falou aqui, que tem uns 14, 15 anos, aí é bom, porque o ser já está um pouco mais, né? Mais maduro, isso, pronto, pode entender mais o que a gente está falando. Porque o Reiki é um compromisso. Sim. É um compromisso. Sim. Então não dá para você pedir um compromisso para uma criança. Sim, sim. Certo? Ela está crescendo ainda, tá? Depende do ser também, né? Um beijo aqui para Cristiane. Um beijo, Cris. Faz tempo que você não vem aqui, Cris, me vê. Um beijo, querida, para seus filhos, seu marido também aí. A Cris, também formada aqui no de la Cruz Terapia. Também a Cris formada nível 3 já, de Reiki. Muitos reikianos estão aqui no meu Instagram, porque são meus alunos. Pessoas que se trataram comigo, eu sei que estão aí. Façam pergunta, pessoal. Pergunta um pouco aí para nós. A Raquel comentou que o sobrinho dela não gosta de carne. Então você já vê aí. Já temos lá um vegetariano aí. E ela perguntou, né, quantas essências podemos misturar num único floral para fazer os tratamentos? Até 7. Sim. Até 7. Mientras menos, pessoal, tem gente que tem uma concepção errada do floral. Coloca aí um pouquinho para mim, já que te ouvi. Tem gente que pensa assim, que mientras mais floral a gente colocar é melhor. É ao contrário. Mientras menos floral, vamos supor que o terapeuta te fala assim, olha, saíram 3 florais, são 3 coisas só que você tem que tratar, não 7. Porque se temos 7 ou 8 florais, é porque temos que tratar 8 coisas diferentes que estão dentro da gente desse equilíbrio. Então, por exemplo, as crianças geralmente aparecem 2 ou 3 florais só, em crianças até uns 7, 8 anos. Tá? Por quê? Porque ainda a criança não tem todo esse entendimento, ainda não vive todo esse processo como a gente que é adulto, que nós vivimos coisas no lado profissional, né? No lado financeiro, vivimos problemas no matrimônio, um monte de áreas. Então, a criança não necessita tanto como a gente. Então, entendam isso, mientras menos floral, menos coisas para tratar, tá? A Dione disse que os animais já vivem em outra dimensão.
Lo que tengo visto, dice, por medio de vídeos es fantástico. Sí, los animales ya están pronto en el planeta y ellos ya están viviendo en quinta dimensión. Inclusive algunos animales domésticos, nosos, ya están se comunicando hasta con telepatía con las propias crianças da casa o con las personas que ya tienen más entendimiento y que tienen la área de la telepatía más, né, aberta. Então os animales de casa já falam com a gente, tá? Então se alguno de vocês tem aí cachorrinho, gato, e vocês veem que eles te olham, porque eles olham a gente, né, de uma forma bem diferente, é porque esse animal seu já está com entendimento. Falem com eles, podem falar com eles, tá? Para que vocês se comuniquem mais com ele, expliquem para ele o que está acontecendo, tá? Eles entendem muito bem o que está passando com a gente, tá? Inclusive quando estamos doentes também nos acompanham muito, porque eles têm sua própria energia. E se eles têm já a energia de quinta dimensão, claro que nos vão ajudar, inclusive com nossos bebês de casa, ou as crianças quando eles ficam mais perto, né? É porque a criança está precisando dessa energia também para ser tratado, tá? Então foi bem importante o que a Diony colocou aqui sobre os animais, tá? De estimação também, tá? Sim. Muito legal. A Lorane também, muito obrigada por entrar aí. Mandem mais perguntas. Quem mais tem perguntas aí? Para nós, aproveita, pessoal, que estamos aqui. Pergunta sobre saúde, aqui. Se vocês querem saber também, tá? Sobre alguma terapia, alguma reiki serve para tal coisa, ou se a acupuntura serve para alguma coisa, tá? É importante que vocês saibam para quando queiram escolher uma terapia, qual vai ser a melhor terapia para vocês. Tem uma pergunta em espanhol, como ativar os chakras? Como ativar? Como ativar os chakras, tá? El sistema de chakras, como la Jackie estaba hablando, tenemos aquí, estamos aquí aquí tenemos los chakras, es un sistema, ¿ya? El sistema de chakras es complicado también, las personas piensan que con meditación no. Los chakras tienen un color específico y para nosotros equilibrar esos chakras tenemos que estar muy bien centrados. Nuestra mente, la parte emocional, la parte espiritual también, porque aquí entra la parte espiritual. Los chakras están en el cuerpo etérico y este cuerpo es un cuerpo más sutil, está hecho de energía más sutil. Entonces, para que ellos estén bien, ellos están en este cuerpo, no en el cuerpo físico. En el cuerpo físico nosotros no tenemos los chakras y no tenemos los meridianos, ni nada de eso que nosotros hablamos a partir del cuerpo etérico, que aparecen todos estos sistemas, ¿ya? Por eso es que nosotros terapeutas entendimos de energía, ¿ya? Entonces, para equilibrar los chakras, nosotros tenemos que estar bien en todos los sistemas de nosotros para que este sistema se equilibre. Pero no es solamente los chakras, tenemos los nadis, tenemos los meridianos, tenemos la aura que va incluida en él, van los cuerpos energéticos. Entonces, no es cualquier persona también voy a hacer meditación durante 2 horas que esto se equilibra. No, es un sistema todo. Entonces, por eso es que nosotros decimos que las personas necesitan del Reiki para equilibrar todo esto. Pueden hacer tratamientos con piedras. Hay gente que trabaja con las piedras, coloca las piedras del color del chakra y después hacen cromoterapia también, que no habíamos hablado hasta este momento. La cromoterapia también nos ayuda a equilibrar los chakras. Entonces, si ustedes saben del color del chakra, se pueden ir colocando las lámparas con los colores también para ver si estos chakras se equilibran. Pero generalmente en nuestro lado psicológico, la parte mental de nosotros, el lado espiritual, todo nos influencia. Entonces no es tan fácil también equilibrar los chakras, ahí, salir haciendo cosas ahí que no sabemos. No, tienen que tener también una orientación, ¿ya? Por eso es que nosotros siempre estamos diciendo, es como decirle a ustedes así, busquen al médico, ¿ya? El terapeuta es así, digamos, el médico espiritual, el médico que está cuidando tu energía, el médico que va a cuidar del lado energético, que nosotros somos energía, ¿ya? Antes de ser un cuerpo físico, nosotros somos un espíritu y somos energía, ¿ya? Ficará gravada, tá? Isso. Pode ficar paz. O pedal vai sair, mas vai ficar gravado aqui para você depois poder voltar. Los gatos são buenos nas energias que nos ajudam, sim. Sim. Eu tenho uma gatinha e ela conversa comigo telepaticamente. Os gatos são fantásticos quando... Ela sabe quando eu chego em casa. Isso, fica lá quando chega em casa esperando. e temos energia negativa, el gato tira de nosotros toda esa energía. Es muy bueno. Todos los animales en estos momentos, quien tenga passarinhos, peixe, tem gente que tem outro tipo de animais, né? Bem exóticos também. Os animais estão evoluindo. Tem gente que gosta dos insetos. Tem gente que gosta dos insetos. Sim. Aqui tem uma pergunta. El quartzo como pedra nos ajuda a meditar? Depende do quartzo, pessoal. Olha, aqui tem um quartzo rosa, por exemplo. Eu tenho um quartzo rosa aqui. O quartzo rosa seria para utilizá-lo no chakra cardíaco.
¿Por qué cardíaco? Porque el amor incondicional, el amor al planeta, el amor a los otros seres. Entonces está muy ligado al chakra del corazón, ¿ya? Entonces este sería específico, el cuarzo, ¿ya? Para colocarlo en el corazón. Podemos colocar otro tipo de, yo no traje otras piedras, pero podemos colocar, sí, generalmente nosotros usamos los chakras, la piedra correspondiente al color del chakra. Existe una piedra para cada chakra también. Lo podemos usar en una meditación. Si ustedes están acostados, ¿no es cierto? Ahí colocan las piedras y después meditan. También es una forma. Después ustedes laven las piedras porque no las vayan a usar de nuevo. Tienen que hacer lavar las piedras, energizarlas con sol, con luna y después las usan de nuevo, ¿ya? Porque hay gente que va usando la piedra, la va usando y después dice, no tiene ni un efecto, claro, porque no lavó la piedra. A gente y la piedra quedó con energía. Gráficos, Eso, sí. Nosotros tenemos gráficos ya para limpiar las piedras. Eso, miren aquí, ¿vieron? Nosotros tenemos este gráfico diafragma, que a gente ya, que coloca la piedra aquí, colocamos la piedra aquí también en el gráfico y ahí la limpiamos con el péndulo y ahí nosotros las limpiamos para cuando queramos trabajar con ellas, ¿ya? Entonces también tienen que tomar esa conciencia de que todo lo que usamos, por ejemplo, las agujas de la acupuntura, por ejemplo, las agujas las boto en el lixo, las llevo en el lixo, ¿ya? Porque no las uso más. Entonces tengo que entender eso, ¿tá? Que la aguja también tengo que jogarla fuera porque no puedo reutilizarla. Antigamente las personas levaban la agulha, tá? Muita gente que está aí pode falar pra gente que antigamente ela levava, né? Se le dava a agulha a pessoa e la levava na outra sessão. Hoje em dia não. Estas agulhas que eu uso são descartáveis. Então las uso e já las jogo fora, tá? Las jogamos no lixo. Tenemos un lixo especial para jogarlas, tá? Y después las levamos no posto de saúde, los saquinhos con todas las agulhas, levamos no posto de saúde para entregarlas y ahí eles fazem, né? El desuso dessas agulhas também, tá? Jesus Vinarro, parece que chama, saludos desde Paraguay. Para ti también, querido, un beso en tu corazón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. Hácenos una pregunta, Jesús, si tú quieres, de alguna cosa que quieras saber. Estamos aquí para te responder. Tem uma pergunta aqui, em espanhol, puedes guiar como programar o pêndulo. Ele quer programar, então vamos fazer exemplos. Bueno, el péndulo, para que todos entiendan, los péndulos son programados también, ya tienen el punto cero. Cuando uno compra los péndulos, tienen un cabito, este pedazo aquí, de línea grande, ya es bien comprido así, largo. Entonces nosotros tenemos que buscar el punto cero, buscamos la mano, déjame ver si consigo bien aquí. Voy a venir con mi péndulo bien abajo aquí en la mano y voy a ir por la cuerda bajando hasta que el péndulo comience a moverse. Ese es el punto cero del péndulo. Ahí yo le tengo que hacer un nudo. No sé si ustedes ven ahí, tiene un nozinho, ¿vieron? Tiene un nudo ahí, coloca más ya que ahí. En el de metal está mejor para ver. Aí onde está o ponto, onde ele hizo o movimento. Aqui tem um ponto, que aí eu vou colocar minha mão aqui. Isso. O meu tem um orgonite e aí ele vai girar. Eu programo ele pro sim, pro não. Isso. E aí nós vamos fazer o ponto cero. É de aqui, deste ponto, desse nodo aí, que eu lo vou usar. Por eso es que para muchas personas el péndulo no obedece, porque ya no hizo también una programación. El péndulo también, cuando uno lo compra, tiene que andar varios días primero con nosotros, antes de usarlo. Ya tenemos que ponerle nuestra energía, porque el péndulo es nada más que nuestra conciencia, el inconsciente que está aquí, que nos responde. En la hora que yo le hago la pregunta, es mi inconsciente que está respondiendo. No es bien el péndulo hace el movimiento para me mostrar en el físico, pero quien responde es mi inconsciente. Entonces, si yo también, como radioestesista, no tengo mi conexión con mi inconsciente, tampoco el péndulo te va a responder. ¿Ya? No te va a responder ni sí ni no. El péndulo solo responde sí y no. Él no responde de otra forma, no responde si por acaso, puede ser, no. Él responde sí y no. Por ejemplo, son preguntas que tienen que ser preguntas también con consenso, ¿está? No podemos hacer preguntas absurdas, porque él no va a responder también. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, ¿el órgano de tal persona está enfermo? ¿Sí o no? ¿Esta persona tiene gastritis? ¿Sí o no? Es lo que él responde, ¿ya? No responde otra cosa. Puedo preguntar así, ¿estoy con cáncer en el útero? ¿Sí o no? Él va a responder sí o no. Mas tienen que hacer las preguntas también con conciencia, pessoal,
Porque hay personas que preguntan cosas absurdas, pero el péndulo, él no responde, porque es nuestro inconsciente que responde, ¿ya? Entonces, cuando yo doy aquí también las clases de radiestesia, le explico a las personas, no comiencen a hacer preguntas absurdas, porque si no ustedes van a programar un péndulo que va a responder solo tonteras. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de eso también ya y ser conscientes de lo que estamos preguntando en el momento dado. Ah, aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Dice Jesús, quisiera saber cómo limpiar los chakras de otras personas. Si puede ser a través del Reiki. Siento mucha energía a través de las manos con solo pensar en las manos. Ok, Jesús, qué bueno que tu pregunta. Estábamos respondiéndole ahora poco también a una persona aquí en español. Mira, Jesús, para poder aplicar el Reiki tienes que iniciarte con algún maestro en Reiki. Para poder que el Reiki flúe en ti tienes que ser iniciado. Porque las personas a veces dicen, no, yo hice un curso online, recibí la iniciación online, mas no funciona. Nosotros con los péndulos aquí también pesquisamos, hicimos la pesquisa, si la persona que fue iniciada online tiene el Reiki dentro de ella. ¿Ya? Porque mucha gente no es iniciada, porque la iniciación tiene que ser un golpe energético que nosotros le damos en el chakra a la persona para que este chakra se abra, para que esta energía flúa. Y eso yo no lo puedo hacer a distancia. Eso todavía yo, que tengo 23 años de experiencia, vamos a decirlo así, no consigo hacerlo. Todavía no inicié a nadie a distancia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Yo puedo dar el curso a distancia, lo puedo hacer a distancia, te puedo dar todas las indicaciones, cómo funciona el símbolo, pero tú te vas a tener que venir a Brasil. Mucha gente hace esto hoy en día. Le doy el curso, viene a Brasil y yo la inicio. O vienen aquí a Brasil, pasan una semana y ahí yo la consigo iniciar, le doy el curso presencial, todo. Le enseño inclusive a aplicar el Reiki, porque las personas también piensan esto, Jesús, que hacer el curso, ustedes ya pueden salir atendiendo todo el mundo. No, no es así. Primero el reikiano tiene que se cuidar. La persona tiene que se tratar primero unos meses, unos 3 meses primero, ella con el Reiki, y después ustedes ir a curar persona. Porque la persona está enferma. Todos nosotros estamos enfermos en el planeta. Nosotros todos tenemos problemas emocionales y mentales. Entonces no adelanta yo hacer un curso, por ejemplo, el domingo que viene y el lunes yo ya salir atendiendo gente. No, tiene un proceso también para el reikiano, los 21 días de limpieza de los chakras. Entonces no puede salir atendiendo todo el mundo. ¿Ya? Tiene que esperar un tiempo. El maestro que te inicia te va a decir cuándo tú estás listo para hacer este atendimiento. Lo pueden decir ahí, por favor, comenten los alumnos que están ahí, aquí con la Jackie, conmigo aquí, por favor, comenten los alumnos míos ahí, como que nosotros aquí en el consultorio también hacemos esto aquí, ya que no es salir de un día para otro. Aqui nós fazemos os ambulatórios. Sim, temos ambulatório quando também. A gente se desenvolve, quando a gente sente o reiki nas nossas mãos, nos nossos como chakras, se aplica también. Y también tienes que tener la intuición muy abierta para poder sentir lo que la otra persona tiene, para que tú le apliques el Reiki. ¿Cómo le vamos a aplicar el Reiki a una persona? No, se lo voy a aplicar así por así. No, tenemos que tener un motivo. Los símbolos se usan también con un motivo. Quiero tratar mi lado espiritual, quiero tratar mi lado emocional. Entonces, tiene que ser por este lado. Tem que ter uma intenção também. Não é só curar, tem que ter uma intenção. Você precisa saber o que eu vou curar. Hoje eu vou tratar a minha insegurança, eu vou tratar os meus medos, eu vou tratar autoestima, eu vou limpar crenças, eu vou tratar o mental. Isso. Então eu preciso saber também qual que é a intenção dessa cura. Sí. Tem que ser direcionada. Todo tiene una dirección. ¿No? Acuérdense siempre que estamos en la tercera dimensión. Todavía no estamos en la quinta, ainda no fuimos para quinta. Entonces, dentro de la tercera dimensión existen reglas y cosas que tenemos que aplicar ainda con sabiduría. ¿Tá? Entonces, no vengan así, no es que ya estamos en la quinta. No. Cuando estemos en la quinta, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? Pero tienen que entender eso. Todo tiene sobre todo las terapias orientales, ellas son muy rígidas. ¿Tá? Ustedes saben que los orientales traen sus cosas bien, les gusta, todo bien hecho. ¿Ya? Entonces las terapias holísticas también, sobre todo el Reiki y todas estas terapias. Mira, aquí tengo otra pregunta muy interesante. Obrigada, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Me dice muchas gracias, maestra. Ya me llamo de maestra. Muchas gracias a ti, Jesús. Mira, la Dani dice lo siguiente. Na sua opinião, apoiar o cotovelo na mesa interfiere na leitura do pêndulo? Gratidão pela linda live. Dani,
todo lo contrario, nosotros tenemos que tener apoyado el cotovelo en la mesa para que no tengamos interferencia también, entonces nosotros lo apoyamos y después hacemos la pregunta. Cuando uno ya tiene años de experiencia aquí como la maestra ya, que tiene más de 20 y tantos años de terapia y yo todos los días trabajo con el péndulo, puede ser que yo lo haga, más yo generalmente cuando estoy en mi mesa, yo estoy con el cotovelo apoyado en la mesa, con la mano izquierda abierta para que entre energía cósmica, que esto es importante, muy importante para que en el radiestesista ahí abra la mano izquierda para que la energía cósmica entre y pueda pasar a través de ustedes para que el péndulo también con más facilidad responde. Porque si yo tengo la mano cerrada, no me entra energía. No entra energía en mi sistema. Entonces, cuando abro la mano izquierda, la energía cósmica entra a través de aquí, de este chakra, que aquí también tiene un chakra, entra a través de eso y me ayuda también a responder con el péndulo, ¿ya? Entonces, las técnicas son interesantes, ¿ya? La práctica, siempre todo los que son ahí, que los que son radioestesistas, los que son reikianos, la práctica es que lo que va a llevar a la perfección. Sí. Mientras más practicamos el reiki, mientras más practicamos la radioestesía, todo lo que sea de terapia holística, más vamos a llegar a la perfección. Entonces, por eso es que nosotros también como reikianos, no crean que yo soy maestra en reiki tradicional y maestra karuna, pero no significa que esto me diga que yo voy a decir, me aplico una vez por mes, no. Yo me aplico todos los días porque todos los días tengo que estar bien para atender a mis clientes, para hacer live, para grabar vídeos, para tener energías, para poder hacer todo lo que hacemos. Y lo principal, para no estar enfermos. Porque nosotros no nos podemos enfermar. ¿Cómo que voy a estar con una gripe? ¿Cómo que voy a estar con un resfriado y atendiendo a mis clientes? No puedo. No Entonces tengo que estar bien, ya con mi salud también física, para que podamos atender a nuestros clientes. Lo que yo hago aquí con Jacqueline es esto, ¿ya? De que nosotros tenemos que tener nuestra salud perfecta para poder atender. Sí. Y como la maestra aquí soy bien chata, como dicen aquí en Brasil, soy exigente con mis reikianos, ¿ya? Cadê los reikianos ahí que no comentaron nada, nuestros reikianos, ¿no? A Raca estaba por ahí. Comenta, Raquel, aquí para nós. Como que é a maestra aí com vocês quando a maestra, né, pergunta, né? Tudo isso. Aquele do carregador? Tá? Vamos a... Obrigada. ¿Qué más te pregunta, aparte de Jesús que preguntó ahí en español? Pregunta Jesús si quedaste bien con la respuesta o quieres algo más que te podamos responder aquí también. Aqui tem uma pergunta em espanhol também, do Alexis. Como podemos empezar a tomar consciência das viagens astrais e recordar das viagens? Graças e saludo desde Chile. É do Chile, é do Chile. Gracias. ¿Cómo que se llama? Alexis. Alex. Muchas gracias, Alex, porque estás ahí, ¿no es? O Alex. Alex. Ya sé quién es. Alex, gracias, querido, por preguntar. La energía para cuando los viajes astrales, en estos momentos, todas las energías del planeta están para este lado, sobre todo ahora este año 7. Entonces este año 7 es un año especial para quien quiera hacer los viajes en astral, para quien quiera se acordar también, ¿no? Recordar de lo que está haciendo. Esto depende mucho también del tercer ojo, Alex. ¿Ya? Si tenemos un tercer ojo equilibrado, si tenemos todas nuestras frecuencias equilibradas, si no tenemos problemas, si estamos bien con todo, depende de un montón de factores. ¿Ya? Las personas que hacemos viajes astral, que salimos del cuerpo, porque el viaje astral es salir del cuerpo, ir para otras dimensiones, saber qué es lo que está pasando allá y traer esa información para acá. ¿Ya? Entonces, eso también depende mucho del sistema energético que nosotros tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, una persona desequilibrada. Vamos a colocar una persona que fuma droga, por ejemplo, que es drogado, que es viciado en droga. Esa persona no va para una buena dimensión y no va a ver espíritu, vamos a decirlo así, de un buen calibre o de una buena energía, vamos a llamarlo así. ¿Ya? Entonces, para uno hacer viaje en astral también demora mucho. ¿Ya? Todo nuestro sistema tiene que estar en equilibrio. Nosotros tenemos que estar en equilibrio para que esto pueda también ser una cosa saludable. Todo tiene que ser saludable. Todo tiene que tener una conexión también. ¿Para qué yo quiero salir de mi cuerpo e ir a buscar información al otro lado? ¿Ya? Porque mucha gente va y busca información y cree que esa información es real y a veces la información no es real. Es solamente nuestra mente, ¿no? Que está buscando informações de alguma coisa e não saímos do corpo, nada mais do que porque quando saímos do corpo, ainda sou eu.
Então, se eu sou uma pessoa equilibrada e eu vou sair do corpo, eu vou estar equilibrada do outro lado. Sim. Se eu sou uma pessoa desequilibrada e eu saio do corpo, eu continuo sendo desequilibrada do outro lado. Do outro lado, e do sim. outro lado tá todas as essências que tem essa vibração que eu tenho. Então, eu preciso estar totalmente equilibrado para que eu faça uma viagem tranquila, porque senão o que vai acontecer? Eu vou para os lugares perigosos, eu vou ver coisa que não vai fazer sentido, eu posso até correr algum perigo, eu posso sofrer algum ataque do lado espiritual, certo? Sim. E aí eu posso trazer isso pro meu físico, né? Ataque psíquico, Sim. tudo vai estar mais sensível ali, né? Sí, então, todo tiene una conexión. Aqui o terceiro olho é muito importante. Por eso que yo le explico a las personas y por eso que vamos haciendo vídeos también, diciéndole a las personas cuando hablamos sobre el tercer ojo. Mucha gente quiere abrir el tercer ojo. ¿Para qué quiere abrir el tercer ojo? Ay, yo quería ver espíritus, yo quería ver seres, yo quería... Pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de esto? Todo tiene que tener un motivo. Ya no es por acaso que nosotros también estamos en esta posición. Por eso es que nosotros fuimos despertados, digamos así, antes de la pandemia, antes de este proceso de pandemia, nosotros fuimos preparados para estar en estos momentos hablándole a ustedes todo lo que nosotros decimos, ¿ya? Entonces, mi tercer ojo, yo les puedo decir que yo ya lo tengo abierto a mucho tiempo porque yo ya veía espíritus, mestres, ya veía los guías espirituales, ya veía todo ese tipo de sistemas. Entonces, para mí fue más fácil después cuando ya nos conectamos con los extraterrestres, fue más fácil también el entendimiento, ¿ya? Tengo otra pregunta aquí de Jessica, dice... ¿Cómo me encantaría hacer viaje astral? ¿Cómo puedo lograrlo de forma sencilla? Lo mismo que estábamos explicando, Jessica, para Alex, que no es cualquier cosa. El viaje astral depende de nuestra vibración, de lo que estoy sintiendo en el momento. ¿Cómo que estoy, por ejemplo, cuando me voy a dormir? Por ejemplo, si yo me acuesto y me quedo dormido sin agradecer nada. Me quedo dormido que me quedé dormido. Pero si antes de esto, por ejemplo, yo hice una oración, hice un mantra, me equilibré, me apliqué una sesión de Reiki, hice varios tratamientos antes y digo, yo quiero ir para el astral, pero yo quiero ir a aprender, por ejemplo, quiero ir a un templo de luz, quiero ir a aprender alguna terapia, ya un templo de luz del astral. Ok, tú estás direccionando ya tu espíritu para que vaya para este lugar. Ahora cuando nosotros lo acostamos y no agradecimos nada, nos acostamos así sin nada, vamos para ir, nuestro cuerpo va a ir para cualquier lugar, ¿ya? Él se va a direccionar solo para cualquier lugar. Entonces, ese es el peligro que podemos correr. ¿A qué lugar nuestro cuerpo astral está yendo? ¿A dónde estoy yendo de noche? Como decía Jacqueline, nos podemos recibir un ataque espiritual, podemos recibir un ataque psíquico, porque yo no sé de noche a dónde estoy yendo, porque mi conciencia, mi parte consciente está durmiendo. Mi inconsciente que anda allá afuera y él que me puede guiar. Pero ¿cómo yo puedo confiar en mi inconsciente si todavía ni me conozco bien? Por eso es que en estos momentos es importante que nos conozcamos, quiénes somos, cómo funcionan mis chakras, cómo funciona mi sistema energético, cómo funciona mi aura, cómo funcionan mis cuerpos energéticos, cómo que yo vibro también dentro de este sistema, ¿ya? Entonces, todo es importante en estos momentos de una transición, es importante entender de todo un poco, ¿ya? Es como decir así, tenemos que despertar, es un despertar, entender primero quiénes somos nosotros, cómo funcionamos energéticamente y cómo tenemos que cuidarnos, ¿ya? Tenemos varias ahí otras preguntas, o Alex que preguntó, ¿no? Jessica, me parece que ya te respondí. Dime ahí, si tienes otra duda, puedes hacerla que te respondo también. A Luces da Floresta, muy obrigado, Luces da Floresta, también se trató con nosotros, aquí también se trató con a gente a Cláudia, me parece que es Cláudia, ¿no? Luces de Floresta vive en Estados Unidos, una brasilera que vive en Estados Unidos también, que es terapeuta, ¿ya? Aquí tenemos, Jesús nos dice así, gracias por los consejos, no estoy seguro, pero siento que mi tercer ojo se abre cada tanto, cuando ni siquiera pienso en eso, siento la presión entre la frente por unos segundos. Ok, sí, algunas personas están sintiendo ya esa energía, porque es la energía que llega del planeta Tierra, ya es la energía que está llegando al planeta Tierra, con toda esta transición. Las personas que ya están listas, vamos a decirlo así, van a ir despertando solas también. Mucha gente ya va a comenzar a abrir los chakras, a abrir el tercer ojo porque ya está lista. Ya pasó por algún proceso y ahí ella comenzó a abrir su sistema también del tercer ojo, ¿ya? Entonces es importante que entendamos eso también, que la persona tiene que tener conhecimento também para todo esto. Já é importante se conhecer. Pode ser a pineal dele também recebendo choques, sim, né? Pode ser tu porque pineal ela também pulsa, que já está então às vezes ele está recebendo os impulsos para expandir. Isso. Por isso que ele sente essa pressão que é aqui, né?
sientes la presión porque tal vez la pineal también está queriendo funcionar, ya está saliendo del tercero, digamos, de la terceira dimensão e tu pineal também está querendo dar aí uma vibração, tá? Eu tive uma experiência, assim, que eu senti um lado da minha cabeça, né, foi antes das terapias, doer muito, muito. Eu achava até que fosse alguma coisa super séria. Fui pro hospital, fiz tomografia e tudo, não tinha nada. Depois eu entendi que tava expandindo, mas na hora eu senti a dormência. Era uma dor muito forte, era dormência, queria ficar no escuro ali, mas era pineal. Hoje eu compreendo. El ventilador está muito. Já, então vamos responder a Leda Domingues, que começou a seguir começou a seguir. Muito obrigado, Leda, por nos seguir aí também. Si quieres fazer alguma pergunta, Leda, estamos aqui respondendo agora as perguntas da galera que está aí online, tá? Para nós aí, quem queira fazer mais perguntas. Queira fazer mais perguntas, estamos aqui. Aproveitem, pessoal, que estamos aqui ao vivo para responder todas essas dúvidas também que tenham aí. Sobre terapia, sobre a transição. Buenas noches, Leda. Então, é latina, né? Leda Domínguez, buenas noches. Gracias por estar ahí conectada con nosotros, Leda. Ya a todos los latinos que están conectados con nosotros a través de mi Instagram y a través del Instagram de la Jacqueline también, muchas gracias a todos ustedes ahí que nos están prestigiando con la presencia de ustedes también. Tem uma pergunta aqui. Como puedo conectar com mi eu superior? Ah, como se conectar com o eu superior? Essa é ótima, adoro essa. Esse é mais difícil todavía, persona. Se conectar com o eu superior, se conectar com nossa essência, é um processo mais complicado, um processo que vai levar mais tempo todavía, porque é se conectar com uma essência muito sutil. O corpo mental superior é muito sutil, é uma energia muito suave. Y para nosotros llegar a esa vibración tenemos que hacer muchas cosas. Mucho trabajo, muchas sesiones de Reiki. Assim, a gente tem, vamos usar o Budinho aqui. Ele tem, se a gente tem um físico. Sim. Pensa que o eu superior tá acima. Primeiro você tem que transcender tudo isso aqui primeiro. As questões carnais, os medos, as inseguranças, as emoções. Abrir o terceiro olho para você se conectar com alguma coisa além, né? Então você tem que trabalhar na Terra para conseguir se conectar, não é só lá. Isso. Né? Vamos explicar uma coisa interessante também agora que ele falou do terceiro ojo, del mental superior aí que estamos falando. O único sistema para nós poder ascender já é os mundos de terceira dimensão. Em outros mundos não se ascende porque você já está em outras dimensões. Então, o único planeta, por isso que temos 8 billones de personas en estos momentos aquí, seres que vinieron a vivir esta transición, porque el único planeta que ustedes pueden conseguir la ascensión, ascender para otro nivel espiritual, porque después que uno sale de las terceras dimensiones y vamos para quinta, sexta, séptima, ahí no tiene más ascensión, porque esos lugares ya están listos con una frecuencia que uno ya tiene el lado espiritual desenvolvido. Entonces en otros sistemas no. En este momento aquí, en el planeta Tierra, por eso es que tenemos tantos espíritus viviendo esta experiencia junto con nosotros. No es por acaso que hay tantos espíritus viviendo todo este proceso, ¿ya? Entonces, eso es lo importante para que todos ustedes entiendan también que conectarse con el yo superior es un proceso más complicado, ¿ya? Espero te he respondido. ¿Quién que era, Alexi, que estava perguntando? Não, é location. Ah, tá. Mas tem outra pergunta aqui, tá em espanhol, do Alex. Consulta quando... Ai, eu não tô conseguindo, eu vou ver se ela consegue interpretar. Porque tá em espanhol, eu ainda sou aprendiz. Aprendiz de espanhol. Alexis, consulta cuando sueñas y ver otras dimensiones. ¿Qué significa? Que estás despertando tu multidimensionalidad. Ok, cuando uno comienza a soñar, sí, a veces estamos yendo para algún sistema. Nosotros somos seres multidimensionales, es que nosotros no sabemos usar esta herramienta. Es una herramienta que nosotros tenemos, Alex, y que no la sabemos usarla, ¿ya? Todavía no la sabemos usarla porque es una herramienta que se usa en otras dimensiones. Nosotros conseguimos ir con el cuerpo astral que tenemos en estos momentos aquí, pudimos llegar hasta la séptima, ya cuando estamos muy elevados podemos llegar a la octava dimensión para ver seres que están en la octava dimensión, más eso tiene que tener un patamar energético muy grande. Nuestro lado espiritual también tiene que estar muy bien equilibrado, ya, y nosotros también tenemos que tener la aceptación de que nosotros somos seres multidimensionales.
¿ya? Porque si yo creo que solamente tengo un cuerpo físico y actúo solamente aquí en la parte de tercera dimensión, ¿cómo que voy a ir para otros mundos si yo no acepto esto? ¿Ya? Por ejemplo, como tenemos mucha gente que no acepta que haya vida en otros planetas, que no acepta que hay vida en otros lugares. Entonces también no tenemos como que estas personas vayan, ¿no? Y entienden y salgan del cuerpo para ir para otras dimensiones. ¿Ya? Eso depende mucho de nuestra aceptación aquí en la tercera dimensión, depende mucho de lo que nosotros pensamos, sentimos, ¿ya? Es todo un complexo, ¿no es? Llegar y salir del cuerpo e ir para cualquier lugar, ¿no, pessoal? ¿Ya? Aquela pergunta do superior é do Jocelyn. Conhece? A Jocelyn? ¿Qué dice? Olá, Nadia, soy Jocelyn. Ah, oi, Jocelyn. Un beso, querida. Gracias por estar ahí también conectada con nosotras. Ella estaba preguntando del link, mas yo no le podía responder porque estábamos de este lado. Aleda Domínguez es de Paraguay. Gracias, Leda. Gabriela Monfi parece que también dice gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a ti, Gabriela, porque estás conectado ahí también con nosotros. Sígalos en el canal del YouTube, que ahí tienen más informaciones también. Tenemos ahí, se llama De la Cruz Terapia, son allá en el YouTube. ¿Ya? Aquí tenemos más. ¿Cómo se percibe, dice, la presencia de los hermanos estelares? La llegada de Ananda, por ejemplo. Que ya sabes que estoy ligada con Ananda, ¿no, Dani? Bueno, fue un proceso que yo tuve en el año de 2022. Voy a hablar en portugués porque me preguntaron en portugués. Fue no año de 2022 cuando comenzó la pandemia. ¿Tá? Unos días antes yo estaba me aplicando una sesión de barras de access en la cabeza con otra terapeuta, no era Jacqueline, era otra terapeuta que estaba en aquella época. Y yo estaba aplicando, ella estaba aplicando a mí una sesión. Cuando yo vi una nave enorme, ¿tá? Para quien no me conoce, la Nadia ya ve naves, yo tengo naves con diseños, ¿ya? Tengo muchas cosas de esas informaciones. Entonces, cuando esa nave se plasmó, digamos así, aquí encima del consultorio, fue una semana antes del Día Internacional de la Mujer del año 2020. Yo vi esa nave se plasmando primero, ¿tá? Después de eso vino el proceso de la pandemia y en abril de ese año, un día yo sentada en esta misma sala que estamos aquí, olhando para fora, porque estava todo fechado, e eu pensando como que ia resolver, como que ia manter meu consultório, como que ia fazer com os clientes, como que, sabe, um monte de perguntas. E aí eu joguei para o universo. Eu falei assim, olha, se tem alguém me escutando, guias espirituais, seres extraterrestres, quem estiver aí, por favor, eu preciso de ajuda. Eu necessito de ajuda porque eu necessito passar por este processo e eu preciso manter meu consultório. Cuando esto aconteció, yo llevaba 7 meses que me había mudado para este consultorio. Entonces estaba comenzando en este consultorio, era novinho, cuando veio Ananda y Bhaktrian, ¿no? Que son los famosos sirianos que nos acompañan hasta hoy. Claro que fue difícil, la Dani sabe que fue difícil para mí entender que yo estaba conectada con sirianos. No es una cosa fácil, porque siempre tuve más conexión con guías espirituales. Mas cuando Ananda se conectó, le faló, ¿cuál es la diferencia de un guía espiritual para un extraterrestre? Como todo el mundo dice, ¿no es verdad? Un guía espiritual está también en otra dimensión, no está en la tercera. Y los extraterrestres también están en otras dimensiones. Ainda no se plasmaron porque tienen seres extraterrestres que no van a entrar en la tercera dimensión, porque, por ejemplo, ellos vienen de 8ª, de 9ª, 10ª dimensiones, no consiguen entrar en una tercera dimensión. Entonces, ellos se van a comunicar con la gente a través de la telepatía, que o Ananda se comunica comigo telepaticamente, tá? Eles não falam, em nenhum momento eles abrem a boca, em nenhum momento eles gesticulam alguma palavra, sempre por telepatia, tá? É uma energia muito forte que não deixa a gente pensar, é uma energia assim, sabe? Parece que eles dominam nosso mental, é assustador ao começo, mas depois a gente se acostuma, tá? Então, foi aí que eu fiz o primeiro contato com eles. E depois de 2 meses que estive com eles aqui sozinha, sem falar para ninguém, que aí depois eu já falei com meus alunos, tive que falar com meu marido, com meus filhos, de que eu já estava conectada com 2 sirianos. Minha família, claro que minha família, as crianças, sobretudo meus filhos, ficaram um pouco assim, mas meu marido falou assim, bom, de seres, de guias espirituais para extraterrestre, qual é a diferença? Eu creio que ele estava sendo direcionado para alguém, para ele me falar essas coisas, tá?
Porque qual é a diferença? Nenhuma, pessoal, nenhuma. Porque se nós consideramos um extraterrestre um espírito, então um guia espiritual também é um espírito. É que então, tem as crenças de ET. Isso, as crenças que são tem as mal, crenças né? também. Que nos machucam, que nos controlam, que não sei o quê. Que nos abduzem e levam embora. Então também são crenças. Então são crenças que nós temos. Não, a Nanda não, em nenhum momento fui abduzida, tá? Eu tenho ido para as naves, se o pessoal quer saber também. Sim. Já fui várias vezes para as naves, a ver como funciona uma nave daquela, como que é o que fazem dentro das naves. Já fui várias vezes, tanto em sonhos como assim, me deslocando, sabem, saindo do corpo e indo para lá. Tá? Então eu tenho também essa facilidade de sair do corpo e me deslocar para as dimensões que eu quero, tá? Então é bem interessante como foi meu processo, tá? Eu não conheço ninguém por enquanto que seja conectado com sirianos, tá? Sou eu que me conheço e agora que estamos conversando com alguns outros terapeutas que dizem que também têm conexão, mas por enquanto não conheço ninguém, tá, pessoal? Então Dani, foi assim que foi a chegada de Ananda, por exemplo, aqui em minha vida, porque a Ananda faz parte da minha vida hoje em dia, tá? Oi, boa noite, Daniel. Meu pai tá aqui. Beijo. Um beijo pra Jocelyn. Mandem mais perguntas. Alguém mais? Tirem suas dúvidas. Vamos perguntar para nosso produtor quanto tempo estamos na live já, produtor, aí, porque temos um produto 2 horas de live. Nós pensamos em 1 hora só. Obrigada, pessoal, muito obrigado, muitas graças a todos que estão conectados aí com nós. Ya es la primera que hacemos, espero que les tenga gustado todo lo que hablamos también, ya todo lo que explanamos aquí sobre la transición. Esta live vai ficar, como falamos, gravada no nosso canal, tá? Del YouTube, para que quem queira assistir-la de novo, quem chegou depois e não pegou a primeira parte, vai estar todo aí, tá? Mas precisamos também ir embora, tá, pessoal? Precisamos ir descansar, porque amanhã é quinta-feira. 2 horas de live. Quinta-feira é aniversário da Jaqueline, amanhã. Meu aniversário amanhã. Tá? Os parabéns para Jaque, já vamos começar dando os parabéns para Jaqueline. Obrigada. Tá? Porque amanhã é aniversário dela, claro que vamos ter uma comemoração aqui também no nosso consultório para cantar os parabéns para ela, tá? Então agradecemos a todos. Aí, Jaque, tu queres falar alguma coisa Quero mais? agradecer, essa foi a primeira live, passou tão rápido. Eu quero fazer muito mais, quero que vocês mandem sugestões, né? Vamos abrir caixinha de perguntas, vamos deixar um post também e o link do YouTube para o pessoal assistir. A live ficará salva. Mandem sugestões para fazermos daqui a 15 dias novamente. Foi bem gostoso hoje, o papo fluiu. Então eu agradeço a todo mundo que estava presente, todo mundo que mandou, o pessoal que mandou as perguntas. Beijos, Alexis, graças. Já tô aqui falando em espanhol também. Daqui a pouco a gente vai aprendendo. Já aprendendo aqui já abriu a mente. Isso, obrigada. Agradecendo também aqui no canal da todo Nádia. Mundo que tá aí. Obrigada a todos que mandaram as suas perguntas, estavam presentes aqui. Então, muito obrigado a todo mundo. Pessoal. Tenham uma boa noite. Vamos tentar começar a próxima live mais tarde, umas 8h30, porque sentimos que as pessoas começaram a entrar a partir das 8h30 da noite, tá? Aí vocês mandem também falando pra gente que horários que são mais fáceis para vocês também, né, nos seguirem aí e conversar com a gente, tá bom? Um beijo. Beijos. Um beijo para todos vocês que estão aí, Obrigada tá? a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Nos vemos na próxima live. Tchau, beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau.